Coutinho, bem-vindo, bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom. Então tá bom. O dólar e o índice te levam pra qual direção, graficamente falando, Coutinho? Vamos lá. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. O índice vai pra cima, conforme a gente já vem cantando aí nos últimos dias, envelopão de alta desenhado, tudo sob controle. O candle de ontem ajudou. A gente tá agora duelando nessa resistência aqui em rosa, a gente já vai pro gráfico de 60, olhar ela. 141.300 pontos, objetivo do índice no 42255. Então, a priori, no caso do índice, sob controle. O dólar também, apesar de uma formação gráfica menos favorável, o dólar nos leva para baixo, deu a venda no 22. O candle de ontem deu uma oscilada, chegou a subir, virou, cai, volta, faz a minha manutenção baixista. O dólar nos leva a R$ 5,604. Bolsa altista, dólar baixista, essa manchete continua de pé. Sim, senhor, chefe. Qual patamar poderia fazer com que essas tendências fossem revertidas, Coutinho? O índice tem que perder 1,39,570 e aí azeda a nossa alta, porque aí vai quebrar o nosso envelope de alta. O dólar teria que subir a R$ 5,722, quebra ou desfaz o meu pivô de baixa. 9h02. Você viu que você falou quebra? Meu querido Léo Pinheiro. Quebramos tudo aqui, sonoplastia, né? Nota 1000. Tá, nota 1000. Mais ágil do que um lince. Temos 9h02. Guilherme Cunha, meu amigo, bem-vindo, bom dia. Vamos ao seu destaque inicial nesta terça-feira. Salve! Ih, olha lá a cor da camiseta. Você não conhece o Gui há tanto tempo quanto a gente conhece, Coutinho. Quando o Gui entende que o mercado é de baixa, ele veste a camiseta. Agora, pode ser que ele esteja com o vermelho em função da baixa do dólar. Vamos ver, vamos decifrar. Ou será que ele já está com tom de correção? Conhecendo o Gui, acho que ele está sugerindo só com um vestimento que tem correção pela frente. É isso, Gui? Bom dia. Mais ágil do que o que você comentou, Léo? Bom dia. Do que um lince. O que seria um lince? Um lince? Você nunca ouviu a expressão olhos de lince? Nunca ouvi. É um animal rápido. Justo, então na velocidade do lince, bora lá comentar essa abertura que pode nos traduzir. Sim, Léo, nós temos aqui um vermelho já colocando uma perspectiva um pouco mais canseira para o contexto do índice futuro, sim, tá, Léo? Todo o movimento gráfico barra técnico para cima, tá acima das médias para cima, formação gráfica para cima, tudo para cima, show de bola. Ontem, inclusive, continuou indo para cima, mas nós temos aí o 141,355. É um ponto mítico nosso aí que passou ontem, perdeu um pouco da força e isso chamou bastante atenção. Carregado, não tem commodity ainda ajudando, então precisamos muita atenção para esse movimento, mas os bancos ontem me surgiram um movimento muito atípico, me deixou extremamente desconfortável. O setor financeiro bancário ontem somou bons pontos e agora basicamente é um setor que já está no preço, então a gente não tem uma segunda chance de alternativa a não ser ou commodity vai e dar essa estilingada ou o nosso índice vai corrigir. Então, Coutinho, tá? É um cenário ímpar, particular, da abertura, do cenário do dia de hoje. Não é que a bolsa vai começar a cair, mas eu não tenho como comprar nesses patamares de preço, olhando o fundamento das principais empresas do Ibov e ontem sustentado basicamente por esse setor. Já na ponta do dólar, voltamos no mesmo 5,642,5, Léo. A partir do momento que perdeu 5,642,5, eu estava ouvindo rapidamente você falar com o Biden em 5,50, é lá que vai ser o destino, tá? Agora, se ganhar, se o 5,642,50 ser comprador, a gente pode revisitar mais perto dos R$ 5,70, porque eu acredito muito nesse movimento do índice na data de hoje. Por isso que eu estou do vermelhinho. 9,5. Olha, Gui, deixa eu fazer aqui uma sessão cultural com você. Isto aqui é um lince, ó. Esse é um lince. Por favor. Olha aqui, para você ser apresentado por... A expressão olhos de lince sugere olhos rápidos. O lince que tem bastante agilidade também. Não dá pra comparar ele com um guepardo, não dá pra comparar ele com um leão, mas ele tem o seu papel no mundo animal, na verdade. Esse é o lince. O lince faz assim, Leozinho? Miau? É mesmo? Eu achava que o gato fazia assim. O lince também mia? Rapaz, eu não sabia. 9h05. Olha aqui, meu. Lembra do Richard? Participava lá da Record, especialista, é biólogo, né? Especialista do mundo animal. O Kleber Neves Nogueira deu uma de Richard. Ele falou assim, o lince não é rápido. Puxa, sabe tudo o Kleber, hein?
Lince é um felino médio das florestas nórdicas, branco e sempre à espreita. Você acha o lince devagar, Clebão? Rapaz, tem gente que consegue me surpreender. As características dele são as orelhas pontudas e ele se parece bastante com um gato mesmo. O Kleber acha que o lince é devagar. Interessante. Fora da curva o pensamento aqui do Kleber. Não sabia que ele tinha esse know-how de biologia. Fala de mercado americano, mercado brasileiro e também dos mundos da floresta. Dali, Clebão, sabe tudo. Não impressiona, Leozinho? Ê, Kleber, que repertório, meu garoto. E o Rafa Hakuna Matascar tá na área aqui, ele diz assim: TC é top demais. Deus abençoe essa equipe maravilhosa que nos mantém informados em tempo real todos os dias. Bom humor e informação. Obrigado por nos preparar para essas colheitas. Bom, Gui, na esperança de que você tenha entendido o que é um lince, a gente te pergunta... Na verdade, eu queria que você reforçasse, porque o dólar você fala... Léo, eu vejo que a moeda americana deve buscar a faixa dos 5,50. Poxa, 5,50, um patamar tão distante dos 6,30. Mas aí a pergunta obrigatória é: o que leva esse dólar a chegar nessa região? O que leva a moeda americana a buscar esse intervalo, essa banda? Você está apostando em quais fundamentos? É só a taxa Selic onde está? É só uma questão de fluxo que, por inércia, vai chegar na medida em que o roteiro das últimas semanas, até prova em contrário, está mantido? Você acha que pode ter alguma novidade do fiscal? Por exemplo, que o Haddad vem anunciar na quinta-feira, que eventualmente contrate condição de um dólar mais barato? Quais os fundamentos que te levam a enxergar esse dólar na faixa dos 5,50 no horizonte dos próximos dias, Gui? Léo, o atraso é o fiscal, né? Então o que mais preocupa quando a gente olha para a ponta do câmbio, e é o cenário que mais pode atritar, é exatamente o cenário do fiscal. Agora, todo o restante das órbitas, né, todo o restante das orquestras acabam traduzindo nessa movimentação para poder puxar o dólar mais para baixo. DXY, né, um cenário de um dólar no mundo como um todo, apesar de ter tido respiro, continua agora obtendo uma fraqueza no cenário global. Todo o contexto da política monetária atual e as falas do Galipo ontem corroboram para esse movimento de obtermos uma taxa de juros elevada, né, por mais tempo. Por mais que a gente saiba que esse movimento da curva de juros vai pressionar essa antecipação, hoje nós temos esse juro real extraordinário e o movimento é de entrada de capital estrangeiro, né? Então, na bolsa, mais evidente, tabelinha da B3, renda fixa continua sendo extremamente atrativo, o gringo compra em dólar, então a chegada de dólar dentro do nosso país controla um pouco dessa perspectiva do fiscal. Então o objetivo, né, dessa queda que a gente saiu lá dos 6,17, 6,30 para uma movimentação baixista, se vier a vencer o 5,642, é o 5,50, tá? Então eu só compraria dólar, né? Eu mudaria o meu discurso para vou comprar dólar porque a Selic vai cair, porque o fiscal tá arranhado, eleições 2026 e etc, na casa dos R$5,50. Antes disso, eu vejo que é um movimento extremamente arriscado. 9,9, daqui a pouco tem destaque de Petrobras, gráfico de Petri 4 e a tendência que o Coutinho vai traçar para o papel com a opinião do Guilherme Cunha. Agora tem atualização do mercado americano, ou pré-mercado americano. Amigos, em relação às 7 magníficas, Microsoft cai 0,14, praticamente zerando, hein? Tá melhorando o apetite pelo risco lá nos Estados Unidos. Apple tem uma queda tímida de 0,32, Nvidia cai 0,4, Google já tá subindo 0,10, Meta cai 0,20, Amazon 0,35, caiu em média 0,40, tá diminuindo o viés de baixa, e Tesla sobe 1,22. A ver se isso vai se manter. Antes de eu passar pela tabela da volatilidade, deixa o Lucas Wood dividir com a gente aqui os índices acionários americanos, a situação, o quadro de momento. Vai lá, meu caro Lucas Wood. S&P 500 na região dos 5.950 pontos, retraindo 0,12%, ou seja, bem pequena as perdas, né? Dow Jones é o único que está subindo dos três que eu vou falar, mas também pequena, 0,05% de ganho, então praticamente em instabilidade, na região dos 42.800 pontos. Nasdaq, 21.400 pontos, 0,18%, 0,20% de retração, Léo. Vamos lá para os Estados Unidos com DXY, VIX, yields de 2, 10 e 30 anos. Olha só o DXY, mudou o quadro, hein? Quando a gente inaugurou o programa, estava em 100,200 e pouco, uma queda um pouquinho maior, agora praticamente 0 a 0. É um dólar estável a nível global. O VIX subindo só 0,22%, muito mais próximo de voltar para a faixa dos 17 do que de avançar para a faixa dos 19. E os yields de 2 anos estáveis a 3,96, os de 10 a 4,47 e os de 30 a 4,94%. Tabela da volatilidade devidamente passada a limpo.
Vamos lá, voltando aqui para os Estados Unidos com gráficos. Coutinho, as 4 fotografias Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 sugerem o quê? Com a observação de que o Dow Jones está se descolando dos outros índices e indicadores nos últimos tempos, né? Houve uma rotação para a economia real e o Dow Jones foi mais contemplado. Diga aí, Coutinho. Vamos lá, pessoal, tá na tela. Dow Jones está do seu lado esquerdo. Um outlook geral antes de mais nada, né? Mercado americano segue em alta, mercado segue em alta, vamos chamar de moderada ou orgânica, né? Então você vê a volatilidade, tá aqui essa linha, ela é baixista. Mercado praticamente sobe por um movimento inercial pequeno. Os candles, você não tem nenhuma diferença. O comentário do Léo tá aqui, o candle de Dow Jones em detrimento dos outros candles, ou seja, você vê, por exemplo, S&P 500 com desaceleração. Você olha para Nasdaq também com uma lateralização, candles pequenininhos ali entre spinning tops e dojis, ou seja, um movimento muito curto. Russell 2000 praticamente também na mesma toada, ou seja, o mercado americano segue altista, desacelerado, na expectativa, um pouquinho do outlook que a gente passou no dia de ontem. 9h12, e pra você, Engui, mercado americano. Ontem houve uma melhora que eu achei muito importante. Ela foi uma chocante até, né? A gente começou o dia com uma pegada de realização, de botão de venda, e o clima foi melhorando a ponto de o S&P e o Nasdaq praticamente terem surfado uma onda de alta. É impressionante como a resiliência das bolsas americanas se deu ontem. E hoje a gente tá vendo no máximo um cansaço, mais tímido. Qual que é a tua leitura sobre Estados Unidos, hein, Gui? Parece que cada vez mais, né, o ditado nunca aposte contra os Estados Unidos é o mais válido, e o famoso, né, sell emene go no way ficou esquecido por tudo e todos devido ao contexto que nós estamos vivenciando. Então ontem, né, com o rebaixamento da nota, todo o contexto que estava na madrugada, era um desenho muito claro, né, de uma perspectiva de uma correção, depois também de uma recuperação muito grande com o cenário do tarifácio de China e Estados Unidos sendo ok no domingo passado. Porém, uma recuperação muito forte, mostrando a resiliência dessa tendência de alta aí para os Estados Unidos. Não dá para apostar contra, pelo menos por hora, Léo. Quando trouxermos um sinal técnico mais evidente, aí sim, né, o contexto macro é um pouco ainda duvidoso, onde está o dólar, onde está os juros, a bolsa americana nesse patamar de preço fica algo ainda um pouco perturbador. Agora, graficamente para cima, tem comprador, então não dá para entrar na frente não. 9h13. Nosso próximo assunto passa pelo fechamento da Bolsa Brasileira, oportunidades e riscos. Olha só o top 5 dos papéis que mais caíram. Marfrig tombou 6,5, devolvendo parte dos ganhos de sexta-feira, depois do anúncio da fusão com a BRF. Pecar 3 caiu 4%, Pets 3,5%, IRB 3,32% e Raia Drogasil 2,76%. Se você quiser o destaque por pontos, vamos falar de novo de Banco do Brasil. Recuo de 2,5% e o preço em R$ 25,04. Na ponta oposta, nós tivemos JBS subindo 3%, Embraer subindo 3%, Lojas Renner subindo 2,6%, Fleury 2,5% e finalmente Asa 3 subindo 2,5% também. Vamos começar aqui com os destaques de baixa. Marfrig me parece que temos pouco a mencionar, se você tiver algo, fica à vontade. Me parece um retorno de parte do entusiasmo de sexta-feira. Agora, eu queria chamar a atenção para Pets e para Banco do Brasil. No caso do Banco do Brasil, a coisa se autoexplica, né? É um movimento ainda de faca caindo, você vai falar, depois o Coutinho vai graficar e a gente vai ver se a tendência é de baixa. Ontem o Coutinho ainda aconselhava, embora com mão pequena, compra especulativa sobre suporte. Será que ele mantém esse olhar? Ou essa queda de mais 2,5% o faz revisitar? Daqui a pouco ele diz. Você, Gui, já enxerga mais oportunidade em Banco do Brasil? E sobre Pets? Eu vou trazer em instantes aqui um relatório segundo o qual o CAD deve aprovar sem restrições a fusão entre Pets e Cobasi. Isso aí, de repente, pode fazer preço caso não esteja já nele. Já voltou essa novela 25 vezes, né? Pois não, Gui? Duas oportunidades para o famoso swing trade. Mais uma vez, respeitosamente dizendo ao BTG Pactual, ontem eu li um relatório totalmente oposto à oportunidade da década. Banco do Brasil, a queda de 15% que nunca ninguém viu. Então, realmente, quando a gente olha para o contexto técnico, tem mais 6% aí para poder cumprir esses objetivos de volatilidade, etc. Mas o fundamento ainda é show, exemplar, de novo.
novo, é quase a soma do Santander e Bradesco. Pô, então, de novo, né? Tem que respeitar, mas hoje caiu mais 3, caia mais 3 hoje, mais 3 amanhã, finaliza esse cenário técnico, porque é uma oportunidade para o investidor. Aí não é para olhar no dia a dia, na unha, ficar anotando e gerar a corneta. Então é fácil, tá? O Banco do Brasil pode ter mais esse 6% de queda técnica e ser realmente a oportunidade da década. Eu acho sempre um exagero para chamar a atenção do relatório mesmo. Mas eu vejo que realmente estou nessa linha que o fundamento ainda é muito forte, distanciou-se do Banco Itaú por esse movimento do PDD, mas foi forçado, ele quis, ele resolveu a parada como foi Bradesco naquela movimentação de lojas americanas. Então o Banco do Brasil, de novo, pode demorar, mas pode vir a, inclusive, se pegar de maio até o final do ano, ser o banco que mais venha a obter crescimento na sua ação frente aos outros bancões. Pets, Léo, já faz meses, semestres que está andando de lado e agora pode ser um bom destrave, tá? A curva de juros para baixo poderia já ter elevado o patamar da empresa significativamente, não conseguiu, fica nessa grande congestão e realmente precisamos ter um setorial, mais um resultado forte para o destrave, mas também Pets abaixo de R$7 fica chato. No gráfico, Pets e BBAS3. Tô muito curioso para te ouvir sobre Banco do Brasil, Coutinho. Começar por ela. Você revisita a tese ou ainda enxerga uma compra especulativa sob suporte? Não, a minha forma de fazer, eu paro. Por quê? Porque aqui a ideia é compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Então você dividiu a tranche em 5 partes, comprou um quinto. Então a ideia é comprar um quinto, subir um pouquinho, comprar o segundo quinto, subir mais um pouquinho. Neste movimento, eu sou mais comedido e sou mais conservador. Então eu paro, stop aquele exemplo, primeiro quinto, nessa posição, caso você se sinta desconfortável, e aguardo. Por quê? Porque daqui para baixo, o objetivo desse cara passa a ser R$ 23,20. Ah, Coutinho, eu quero segurar e virou. Beleza, então você não vai estopar. Se der errado, você perde um quinto da posição e vai tomar calor nesse pedacinho. Subiu, beleza. Passa os 25,81, que é o nível de suporte, e você faz sucessivas compras, tá? O que o Gui comenta também está correto numa posição de mais longo prazo. Ele olha a estrutura, vê que estruturalmente o fundamento se suporta e ele leva para não é nem um swing, é quase um buy, ou seja, uma posição um pouquinho mais longo, e leva isso para uma posição mais distante. Então ele compra realmente o gap no longo prazo, não tá errado. Só a diferença de timing entre o que eu enxergo mais curto, eu sou acostumado a fazer mais curto e eventualmente assumir uma estrutural mais longa. No caso de Pets lateralizado, o Gui tá correto, o ativo tá lateralizado na verdade há par de anos, a lateralização desde maio 24, o ativo tá ali. 3,91, 4,75. 3,91, 4,75. Figura gráfica? Não tem. Então, para mim, fica como ativo de manutenção. Deveria, sim, da eventualidade da fusão, o destrave. Por enquanto, não faria nada. Quem está comprado passa a estar mal comprado em função dessa canalização, ainda que seja uma canalização com percentual alto, o ativo fica de lado. 9h19, especialmente para as mais de 2.500 pessoas que estão conosco, para o Milton Acevedo, para o Rafael Gol, para o Maldito que está na área, para o Milton, para a Bolsinha de Valores. Também aqui o Flash pro Scalper e o Bruno, além do Rafa Hakuna Matascar. Olha, e o chat empolgou em cima de duas histórias aqui. A primeira é a história dos felinos. O Kleber trouxe aqui o momento cultural, trazendo a velocidade média na qual costuma correr o glorioso Lince, entre 40 e 50 km por hora. E o Usain Bolt chegou a 44, salvo engano, não é? Numa prova de 100 metros. Então, realmente, o Usain Bolt, colocado para competir com o Lince, teria chances razoáveis de vencer. E aí o chat partiu aqui para comentários do mundo dos felinos. Nosso chat também é cultura. Outra história que tá chamando a atenção, você tá por dentro da moda dos bebês reborns? Tô. O que você tá achando dos bebês reborns? Eu vi aí que colocaram no chat que eu fui, não sei, usou um termo qualificante, positivo, que eu fui o primeiro bebê reborn do mercado financeiro. Você ou a Fiboninha? A Fiboninha, eu sou o pai do primeiro bebê reborn do mercado financeiro. Então, você vê que tá rolando uma modaça, né, do bebê reborn. E tem gente até querendo furar fila com o bebê reborn no colo. Pessoal, veja, eu sou mamãe, eu sou papai, eu tenho fila preferencial. Tá rolando tudo isso. Eu vi no final de semana que tem gente levando pra pronto-socorro. Tem hospital, já vi. O mundo tá perdido, Coutinho?
Pare o mundo que eu quero descer? Não, eu acho que assim, seria muito egoísmo e eventualmente eu cometeria um dos maiores erros da minha vida falar que isso é o que se fala, né? Eu acho que atrás de uma situação como essa tem um cunho emocional a ser investigado, então eu prefiro tratar isso com bastante cuidado, porque o que é normal e não é normal, você eventualmente pode ferir uma fronteira de um comportamento que socialmente é visto como ruim ou indiferente ou enfim, estúpido, mas você correria um grande risco. Eu acho que tem que ser avaliado, tem que ser verificado e tem que ser cuidado. Olha, às 9h21, com esta super trilha de fundo, nós puxamos um gancho aqui para dar risada e o Coutinho veio com um informe de saúde pública que o Ministério da Saúde adverte. Surpreendente, este é o Coutinho, Doutor Coutinho, hein? Doutor Coutinho, tá bom, Coutinho, anotei aqui. Então tratemos bebê reborn, antes de qualquer coisa, como uma investigação de psicologia. Eu acho que deve ser nesse caminho. Ok. 9h21, você esperava essa postura séria de Marcelo Coutinho em cima dessa pergunta? Que coisa, hein? O Coutinho não perde a chance de nos surpreender, Leonardo Pinheiro. 9h22, amigos, na tela pra vocês agora, o destaque que passa por Petrobras. É o próximo assunto pra gente ouvir o Guilherme Cunha. Tá no preço? Não tá no preço? Petrobras se aproxima de licença para Foz do Amazonas com nova promoção do Ibama. A próxima etapa passa por vistorias e simulações de resgates de animais que testarão na prática a capacidade de resposta da petroleira. Vamos lá, meu caro Guilherme Cunha. Faz preço ou não faz? Pô, faz preço o bebê reborn aí que vocês estavam comentando? Você não me perguntou, mas eu vou falar. Pediram um teste de DNA falando que eu era o pai. Olha, eu já tô passando um calor com esses reborns da vida aí. Bora lá então falar da companhia PETR4 Petrobras. É a notícia que faz preço, Léo, e faz preço pelo lado positivo da coisa, tá? Bastante queda aí com o cenário do petrolão, no contexto geral como um todo, junto com um resultado trimestral que conseguiu amortizar, e é o tipo de notícia que protagoniza essa expectativa e perspectiva de rompimento dessa próxima resistência que está aí pautada pelo Coutinho e uma região de rasgada. Vejo como mais produtivo o Petrobras, o setor já é bem convidativo, né? Ontem me fizeram a pergunta setorial. Então, por exemplo, o banco já fica mais complexo a gente falar de compras no setor de banco porque está muito próximo ou já no preço justo. Agora a Petrobras e as companhias de petróleo como um todo têm um deságio, rompeu essa resistência, tem mais de 10% para a Petrobras andar. Notícia boa, notícia positiva. 9h23. Obrigado, Gui, pela percepção / opinião a respeito de Petrobras. A gente vai para o gráfico. Não fui só eu que fiquei impressionado com o seu posicionamento crítico e denso a respeito de bebês reborns. O nosso chat também foi a loucura. E tem gente dizendo que você foi corporativista porque você é pai de boneca. Vamos pro gráfico de Petrobras. Vai lá, Coutinho. Petrobras permanece lateralizado, sua restrição 3024-3198, ativo num canal. Petrobras tentou durante muito tempo o rompimento de 30,24, o anunciado de Petrobras era R$ 28,47. Petrobras aparentemente vira, monta um envelopezinho de alta, sobe e lateraliza para subir. Isso deixa os comprados em Petrobras numa posição eventualmente mais confortável, seu objetivo passaria a ser R$ 33,11, de uma formação gráfica que não é lá a melhor. Eventualmente vale uma proteção, stop loss, compra de put, enfim, algum tipo de defesa, porque ainda que a figura seja mais favorável, o contexto do papel ainda é ruim. 9h24, passamos por Petrobras também. E passa rápido, já estamos na reta final da tabela com o Gui. Daqui a pouquinho tem o Alexandre Cabral. Léo, vou pedir para você organizar os destaques de agenda pra gente, só para calibrar de novo o itinerário do trader e do investidor. Temos aí, o IGPM de maio já saiu, é um próximo assunto pra gente tratar com o Cabral, foi deflacionário. A gente teve o Home Depot divulgando resultados, foram fortes os resultados. O Rodrigo Costa destacou já na reta final do esquenta do mercado. E a XP divulga resultado hoje mais tarde, hein? Lula vai falar possivelmente em 2 horários. Na faixa das 10, quando ele abre a 26ª Marcha em Defesa dos Municípios. E na cerimônia de entrega da Origem do Mérito Cultural, na faixa das 17 horas. Às 2 tem a reunião de Galípolo e Haddad. As falas do Fed hão de nos pautar hoje.
com o Thomas Barkin às 10 da manhã, Rayfield Bostic na faixa das 10 também, Susan Collins na faixa das 10h30, Alberto Musalem na faixa das 14, Adriana Kugler também às 14, Beth Hawack falando às 18 e Mary Daly na faixa das 20 horas. Tem também o leilão do Tesouro, assim que a gente tiver a ponta da oferta, a gente traz aqui pra você, fechado? Olha, o Guilherme Cunha vai falar também do principal destaque de alta na volta, que é JBS ao lado de Embraer. Comenta na agenda o que mais vai chamar a sua atenção e tem os gráficos de JBS e Embraer aqui por parte do Coutinho pra gente fechar essa primeira meia hora. Agora tem o convite para você se ligar no curso do Pedrinho Lourenço. O Pedro, que é uma referência no mundo das opções. Como você sabe, ele veste a camisa do Põe no Bolso, da equipe PNB. E tá de olho na sua participação dentro do curso de opções que ele oferece. Você vai aprender a metodologia bem didática e clara dele para, com apenas 4 horas por semana, alcançar resultados interessantes e perseguir lucros consistentes. Se você gosta de opções, mas precisa aprofundar-se mais nelas, é um curso para você. Se você não entende muito de opções, é um curso ainda mais recomendado. E se você até entende, mas usa de uma maneira simples e gostaria de sofisticá-la, então o curso também conversa de perto contigo. Escaneie o QR Code agora mesmo, conheça mais informações. É o último dia em que a gente vai divulgar, porque hoje é o último dia de live gratuita, ao final da qual você vai ser convidado a participar, e sim, do curso pago, que tem mais detalhamentos, aprofundamentos naturalmente. Mais de 5.000 pessoas no mercado de capitais já foram treinadas pelo Pedro Lourenço. Seja mais uma delas. Temos 9 horas com 27 minutos. Um abraço ainda para Denise Maciotti, que está aqui. Inclusive disse que já fez o curso do Pedrinho. Um beijo na Denise. Ao mandar esse abraço e esse beijo, eu tô saudando toda a nossa audiência feminina. Fechado? Bom, Gui, vamos começar pelos destaques de agenda. Você vê que é uma agenda relativamente esvaziada em comparação com as das semanas anteriores. No entanto, você tem falas do Fed. Falas de Fed Boys e falas de Fed Girls. Me parece que é o principal ponto da porta para fora. Da porta para dentro, fiscal tá no radar, Galípolo vai estar hoje com Haddad. Um pouco do que você espera para a agenda desse 20 de maio, Gui. Perfeito, Léo. Essa semana, né, ela tem uma familiaridade muito grande com o não evento. É uma agenda bem mais leve, fazendo com que realmente possamos focar mais no preço e no fluxo. Hoje, então, um painel urgente, mover própria, que caso haja alguma grandíssima movimentação de discurso oratória, para poder fazer alguma turbulência, mas não vai ter nada na agenda que venha a mudar a rota, tá, Léo? Então, essa semana, poucos eventos que a gente precisa estar monitorando, absorção, mais uma vez, de temporada de balanço e também esse movimento da ponta do fiscal, política monetária, tudo que pode vir a surgir aí de mudança da ponta juros, que é o que vai impactar o mercado. Falando em impactar o mercado, dólar explodindo, daqui a pouco eu vejo esse índice rompendo as mínimas. Pois é, eu tava comentando com o Lucas Wood aqui no paralelo enquanto eu te ouvi exatamente isso, porque o dólar, nosso GC, ele caiu. O dólar acabou de adquirir direção. O dólar está subindo 0,26, máxima intradiária para a moeda americana. Nós temos R$ 5,677, que foi o patamar último atingido. Para ser mais preciso, chegamos até R$ 5,679. Acabou de rolar essa máxima intradiária, próxima à faixa ali do 0,26% de ganho. E o índice, tão logo o dólar buscou máxima, foi renovando mínima. A mínima atingida hoje foi 140,925, agora estamos em 141,100. Então vamos ver se graficamente, Coutinho, a gente já consegue traçar um direcional mais claro. Por enquanto o dólar está teimoso em relação à tua perspectiva de baixa, porque ele sobe, e o índice também em alguma medida. Vamos lá, Léo. Se você pegar o curto prazo, eu tô pegando o dólar do seu lado direito nos últimos 2 dias. Então o dólar sai de 5,733, cai, faz um leve movimento de alta, numa toada ainda baixista. Então, assim, no caso do dólar, ele primeiro tem que romper R$ 5,677, que é essa resistência. Chegou lá e já deu uma seguradinha. Ok, ponto número 1. Ponto número 2. O dólar tem upside a R$ 5,704 para posterior queda. Então, assim, se o dólar subir, você tem este upside, que é uma correção para posterior queda, assim como você teve este upside para uma posterior queda. Então, o dólar, ele permanece primeiro dentro de um canal, tem que romper 677 com o upside a R$ 5,704. No caso do índice do seu lado esquerdo, o índice volta para dentro do canal, 141.115 pontos,
Sua máxima 141.360, ela foi levemente rompida, já voltou para dentro, faz um envelopezinho de baixa no curto prazo e agora fica restrito entre 141.360 e 140.807. Direcional ruim para os dois. Obrigado, Coutinho. 9h30. Gui, para você se despedir, JBS e Embraer foram os grandes destaques de alta ontem. Para muita gente, a alta de JBS foi contraintuitiva, porque em função da gripe aviária, você tem uma restrição internacional no consumo do frango e JBS é uma das empresas mais atingidas diretamente por isso. Ainda assim, avançou 3,06% na fotografia de ontem, diferente da foto de sexta-feira. E Embraer, bom, nossa eterna flight to quality, né? É um papel muito sólido, de alta densidade, confiança, credibilidade e plena expansão. Eu sempre gosto de olhar para a Embraer no sentido mais longo prazista. Se você considerar o ano, olha só o que acontece. Embraer já está subindo. No ano dá para colocar aqui 25. Nos últimos 12 meses, 80% de ganho. Vai lá, Gui, destaque final. E não é uma empresa pequena, né, de valor nominal, de valor de empresa pequeno, para você poder falar 80% por causa de curva de juros. Não, nada disso. É um balanço extraordinário, contratos muito grandes. O último balanço, entre aspas, começou a trazer uma perspectiva um pouco mais alertista, né, de curto prazo. Foi essa queda que a gente vê no gráfico e está voltando tudo rumo às máximas. Então, o Embraer não há o que discutir, deixa subir, né, tem esses pontos intermediários para chamar atenção e ir gerindo, mas Embraer é na ponta compradora. Agora, a alta de JBS ontem, a gente pode fazer o mesmo contexto que a gente falou aqui de bancos. É um sentimento ruim, não tem muito porquê, acabou sendo na inércia, e tudo que sobe meio que sem sentido, pode haver a contraproposta logo em seguida. Não estou falando que JBS vai cair na data de hoje, mas eu não vejo, por exemplo, buscar máximas históricas, a não ser que seja algo daquele movimento setorial, único e exclusivamente da companhia, indo para fora do país, então tem bônus para esse movimento, enfim. Então acaba sendo esse cenário muito mais olhando para a ponta do investidor. JBS eu já tirei do meu home broker para não cair em tentação, Embraer oportunidade. 9h33, obrigado Gui, meu parceiro, eu vou com os gráficos, obrigado pela tabela, a gente volta a conversar amanhã, uma ótima terça-feira para você. Obrigado, Léo. Amamos muito tudo isso. Esperamos que o fechamento do dia de hoje seja ainda mais exemplar. Rebenta o dedo no like, comunidade. Beijo do Cunha. Valeu, Gui. Essa convocação do Gui pro like é sempre importante. A gente já tá com praticamente 1.200 likes. Você que porventura tá do outro lado e ainda não likeou, chegou, likeou. Se chegou e não likeou, é como se não tivesse chegado. Então, o jeito de você dizer, eu estou aqui, é deixando o seu dedo no like. De lote em lote a gente vai buscar os 1.800, por que não? Não encontraremos resistência. Certo, Léo Pinheiro? Então tá bom. 9h33, pra gente cumprimentar o Cabral, Coutinho, vamos pro gráfico de Embraer e JBS, diga lá. Embraer do seu lado esquerdo, tudo sob controle. Embraer, recordar é viver, né? Embraer teve aquela entrada lá embaixo, o ativo fez o seu pivô de alta, subiu, fez uma leve correção, subiu. Agora sobe, lateraliza, sobe. Embraer tá lindona, compras a critério. Objetivo de Embraer 7629, tem um pit stop agora a 7292. Quem tá comprado tá bem comprado. O ativo tem 0,94 de vol, stop loss na casa de R$1,20 e deixa subir. Minha recomendação, só faça de forma eventualmente comedida, porque como você tá no final do movimento, eventualmente leve correção para posterior alta. No caso de JBS, meu ponto de compra era R$ 35,72. Lamentavelmente vira na retração de 50,3774, mas aqui é importante salientar que o Gui foi muito preciso, né? Você tem dois candles de alta, uma cota baixista, então isso aqui pode ainda continuar caindo para fazer sim o eventual movimento de alta. Então quem está comprado em JBS sente um certo conforto, mas eu também, no caso de novas compras, faria de forma comedida. Grande Coutinho, vamos cumprimentar o Alexandre Cabral? Na ponta da conexão é o nosso próximo comentarista. Alô Cabral, mudou o cenário? Mudei o cenário. E aí, qual que é a inspiração da decoração? Eu fiz uma coisa, eu virei a mesa 180, nada além disso. Mas ficou bonito, Antes parabéns. eu olhava ali. Então, até semana passada eu olhava ali, e agora eu olho aquele armário que vocês sempre viram. Só virei. Boa, Cabral. Caiu Vamos lá, a internet posso puxar? da casa, deu uma zona do caramba na hora que eu fiz. Derrubei a internet da casa inteira, não conseguia colocar no ar.
Putz, foi tenso. Pensei que ia apanhar de toalha molhada ontem. Sabe como é que é, né, Coutinho? Nós três sabemos, os três são, né? Vocês juntados é casado. Nós três, então sabendo, faz droga em casa só pra ver se você não é culpado. Aí começa a surgir papo de lavar louça. Em 2015 você não viu negócio pra mim. Maluco. E ai da gente com toalha molhada na cama, hein? Ai da gente, Alexandre Cabral. Porra! Tenso. Toalha molhada na cama, no sofá. Às vezes você vai secando assim e surge negócio na televisão. Você para, pô. Você vai para ali, tranquilo, para. Aí põe a toalha no braço do sofá e vai resolver outra coisa. Elas Maluco. não nos entendem. Elas não nos entendem. Vamos não lá, sabe Cabral. a importância do toalha molhada espalhada na casa. Não entendo. Um dia eu vou entender. Mas voltando aqui, BCBR saiu ontem, foi forte, focos de declaração do Galípolo e GPM, eu não acho em lugar nenhum a definição dessa prévia pequena queda e segue a vida. Boa, então lateraliza, vamos lá. sobe, lateraliza. Envelope de alta. Entre envelope de alta e baixo, ele prefere o envelope de alta. Aluno. Cabral, seu aluno. Cabral, vamos lá. Dos 3 assuntos que você organizou, os 3 interessam, mas eu queria começar com o IGPM rendendo homenagens a Lucas Wood, produtor, que literalmente correu uma maratona para encontrar a manchete do IGPM. A gente foi no site da FGV, a gente pesquisou. Ele correu lá na Avenida 9 de Julho para bater na porta da FGV, não encontrou, voltou para cá, correu para um lado, correu para o outro, e aí a gente encontrou essa manchete. Olha só, professor. IGPM cai 0,32% na segunda prévia de maio. Na mesma prévia de abril, o índice havia registrado queda de 0,04 e no fechamento do mês passado, alta de 0,24. Lembrando que é um dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. Na mesma prévia de abril, então, a deflação tinha sido de 0,04. Quero chamar a atenção de vocês para esse parágrafo, com peso de 60%. O índice de preços ao produtor amplo, chamado IPAM, caiu 0,59%. Na mesma leitura de abril, o recuo havia sido de 0,21%. E o índice de preços ao consumidor M, o IPCM, avançou 0,38 ante 0,28 na mesma leitura do mês anterior. Então a gente precisa fazer essa distinção na cesta teórica do IGPM, não é, professor? Uma coisa é você pegar aqui, o índice de preços ao produtor. A maior deflação veio dessa linha, o IPAM, que está abaixo do IGPM. Já o IPCM, que toca no consumidor, demonstrou uma aceleração de inflação. Então tem que estar no radar, foi o que a gente achou aqui de informação. E os 10% restantes no peso do IGPM passam pelo INCC, que subiu 0,33%. Portanto, o que arrastou o IGPM foi a inflação ao produtor. Inflação do aluguel e inflação ao consumidor apareceram. Então, a inflação do produtor pode ser minério de ferro. Isso que eu não consigo ver o aberto para poder... Porque o IGPM ele é bem mais amplo do que o IPCA em matéria de produtos que ele observa para poder calcular a inflação. Então, minério de ferro tem um peso grande. Aí eu vou ver minério de ferro. Aonde? Se ele não achei esse número aberto. Então, legal pela queda, ok. Isso é uma notícia boa. A dúvida é, essa queda veio pela valorização do real? Essa queda veio por produtos altamente associados a IPCA, tipo alimento? Ou isso veio em minério de ferro? Farinha de soja, que é indireto do indireto. Então, assim, legal o número, mas difícil comentar o subdetalhe dele, o que foi essa grande queda da inflação do CNPJ. Se foi coisa que vai bater no IPCA já para junho, julho, ou se é aquele que dá uma volta tão grande que você nem enxerga. Fato. A gente tem 9h39, endereçamos aqui o primeiro aspecto, embora convenhamos, Cabral, por mais que a gente não espie item a item, poxa, dos 3 personagens, inflação do aluguel, inflação do consumidor, inflação do produtor, a gente teria uma fotografia mais benéfica se a gente notasse, sobretudo, a inflação ao consumidor dando uma diminuída, e não foi o que, em número absoluto, a realidade mostrou, né? A inflação ao consumidor avançou em comparação com a segunda prévia de abril. Não esqueça que a inflação do consumidor tem um efeito muito grande do GPM do outro mês, né? Então, o GPM do mês passado foi positivo, não foi? Eu acho que ele fala ali no começo. Eu não tenho rápido aqui. A manchete já diz o GPM do mês anterior. Vê lá, por favor, para mim no valor, para ver quem acha mais rápido. Você aí ou eu aqui.
Ó, deixa eu ver aqui, do consumo, você tá falando, mês passado, tá lá em cima, sobe que aparece. Eu já comecei a ler, você puxou. Ó, a letra menor. No mesmo, prévia... Queda de 0,04. Tá, mas aí para o mês... No fechamento do mês, 0,24. Positivo. Positivo, alta de 0,24. É que minha imagem está bem ruim, então. Esse 0,24, parte dele virou IPCA. Porque é o efeito retardado que eu tenho do GPM para IPCA. Agora, essa deflação, se for em produto que vira IPCA, é uma notícia excelente. Agora, se não for, ok, legal. Não está fazendo preço. Curva de juros com muito leve alta. Pô, zero nada de alta, de 700, desde janeiro, de 720 para 730. Isso é mais oferta e demanda do que expectativa. Então, o número é legal, mas não fez preço. Boa, Cabral. 9h41. Passamos um pouco a limpo o IGPM. Eu digo um pouco porque não foi possível, nós não encontramos o documento, então não foi possível Eu também não. pincelar, né, quais foram os produtos ou serviços que mais se destacaram. Isso posto, o primeiro tópico vencido, a gente é obrigado a recuar um pouco no tempo, Cabral. Vamos falar das falas do Galípolo. Vamos destacar as declarações do presidente do Banco Central. Não sei antes eu atualizar. O Ricardo Porto, Leozinho, já convocou o Trio Los Angeles, viu? Ele falou, prepara o Trio Los Angeles aí, Leozinho. Porque o Indifut tá quase virando, hein? O Trio Los Angeles deve entrar em campo já já. E aquela fotografia do dólar avançando 0,20 e do índice buscando mínimas tá anulada neste momento. O dólar tá no 0 a 0 ameaçando virar para queda, enquanto o índice tá no 0 a 0 ameaçando virar para alta. É um retorno importante. Vamos pro gráfico de 1 minuto, de repente, 5 minutos, não sei qual que você prefere nesse caso, Coutinho. Mas a gente tá vendo uma quase virada do dólar e do índice, hein? Falta pouco. Vamos lá. O índice, ele deu uma longa queda aí no início do dia, lateralizou e agora virou. Em termos de movimentação ou volatilidade, sem grandes alterações, permanece praticamente inalterado dentro de um canal. No caso do dólar, o dólar tem notícia, o dólar bateu e aí assim, né, é uma grande aula quando isso acontece, né, assim, tem que ter um pouquinho de paciência. Lembra do 677 que tava furando? Eu falei, bom, tem que romper o 677 para ir lá no 702 para posterior queda. Veja que o próprio 677, o dólar não conseguiu. Voltando para o gráfico de 4 minutos, então você vê o dólar mantém o que eu falei na minha última entrada. Lateralizado, ainda num viés cujo dorso ele é baixista, R$ 5,666, objetivo R$ 5,650. Obrigado, Coutinho. Cabral, tivesse que resolver uma manchete, uma síntese maior e mais absoluta, o que foram as falas do Galípolo, eu acho que eu construiria algo do tipo... Galípolo fecha a porta para Selic a 15%, ponto vírgula. Mas sugere 14,75 por longo prazo. É por aí? O que mais te chamou a atenção nas falas do Galípolo? Galípolo encosta a porta, mas não tranca com chave para 15%. Porque nada impede ele abrir 0,25, agora eu tranco. Concordo. Então ele encosta a porta e não tranca com a chave para 0,25. Só que ele não sabe onde é que ele tá a chave. Ele não sabe aonde colocou a chave nesse atual momento, então essa porta vai ficar encostada aí durante muito tempo. Eu ainda acho que eu não consigo discutir queda. Pô, vamos interpretar a Galípolo em relação ao comunicado. O que eu olho? Eu olho para a inflação vigente. Desculpa. Pô, a inflação melhorou o quê, mano? Esperava 0,42, 0,43. Tá tudo muito próximo. Alimentos ainda tá puxando, serviço ainda tá puxando. Temos um IGPM hoje que pode ameaçar animar, mas qual é desse IGPM aberto? Então, assim, inflação vigente, ok, mas nada de ninguém pensar rumo à meta de 3. Inflação futura, você olha o Focus ontem, melhorou, Cabral, melhorou. Eu não vou dizer que melhorou, porque senão eu vou arrumar um inimigo à toa. Mas a inflação saiu de 5,51 para 5,50. Tá bom, foi o estagiário lá que errou a digitação e saiu 5,50. Então, expectativa de inflação não melhora. Pô, e nossa meta, pô, é 3. A gente tá discutindo se é 5,51 ou 5,50, quase dobro. E direção à meta, horizonte relevante do Banco Central. Aí você olha 2026, 4,5. No teto do teto da meta. Como é que eu vou cair? Inflação alta, expectativa alta.
Aí você pega dados de economia. BCBR ontem veio rasgando para cima. Revisão de janeiro para cima. Então, ok, é agro. A gente já falou aqui, eu já falei. Coutinho já falou. Putz, Alex já falou. Minha mãe já falou que o PIB do primeiro semestre é agro. Mas é número, é positivo. E se é positivo, isso pode ser economia aquecida devido ao lucro, como a página 2 desse PIB do agro pode vir, medidas antipopulares de Lula, porque está perdendo cada vez mais a popularidade. Então por que eu vou discutir queda, mano? Por que eu vou discutir queda? Então eu acho que a mensagem dele falou o seguinte, ó, todo relatório meu vai ser igual ao anterior. Então acho que vai ser um festival de Ctrl-C e Ctrl-V agora. Estamos olhando para frente, expectativa, quando ancorar para baixo, ainda está desancorada, quando for tendência, aí quem sabe a gente cai. Por enquanto, nenhum dado tem demonstrado isso, estou preocupado com o exterior. Se o Fed não está derrubando, quem sou eu na fila do pão? Agora, só uma coisa, Léo. Deixa eu ver se o maluco atrás do vidro tá esperto ou tá bobão. Eu já devia ter botado você do meu lado, né? Pô, tá lendo o outro lá. Tá lá só nos contatinhos do WhatsApp. É brincadeira. Então vamos aqui. Pô, manchetes que você tem dado nos últimos dias. Chile, Colômbia, Peru, todo mundo baixando juros. Austrália, Brasil é o único nessa na madrugada. contramão da vizinhança aqui, da nossa vizinhança. Não tô nem falando de Estados Unidos, de BCE, Canadá, Austrália, não. Só aqui, ó. Só olhar aqui no território vizinho, aqui na região. Quem faz coisa séria, né? Dependente de qualquer coisa, Chile faz coisa séria na política econômica, Colômbia e etc. Todo mundo derrubando. E a gente pagando o quê? Parte considerável de impopularidade. Surreal, impopularidade fazendo o BC subir juros. Agora, Cabral, um ponto importante. Você falou assim, se o Fed não tá cortando, quem sou eu para cortar? Você que tem dificuldade de enxergar, e muita gente tem tido mesmo, um espaço para a Selic cair até o final do ano. Porém, quando a gente vai para a FedWatch, ferramenta CME, a gente vê que pelo menos 2 cortes o mercado consegue enxergar lá nos Estados Unidos. Que o mercado erre, que venha um corte até o final do ano. Um corte americano você consegue enxergar, não consegue, Cabral? E se consegue, se eles cortarem lá, a gente teria espaço para cortar aqui ou não? Depende. Qual vai ser o efeito dessa queda dos juros dos Estados Unidos? Pode ser para o Brasil 0. Mas por diminuir a taxa livre de risco, né, como chamam. Mas eles vêm 0,25 não é muito, é mais... mas você diminui o piso, mas você muda a curva. Só olhar um desenho. O que tem acontecido com a curva longa no Brasil desde janeiro? Diminuído, ela tem fechado. Põe o gráfico, ó. Você tem como colocar rápido aí o gráfico de janeiro. Vou botar janeiro 31. Dei um F31, Coutinho, vambora. Tá na tela, chefe. Põe desde janeiro aí, por favor. Põe o gráfico semanal, mensal, só pra ter noção do ano. Eu mais tenho chefe nessa empresa. Eu pedi, por favor, meu amigo, eu não te dei uma ordem. Vai, Lindão, eu não acredito que você se sensibilizou, Lindão. Não vem com esse papo furado pra mim, não. Vai, Cabral. Então esse gráfico é ano, certo? Começa janeiro 25, seu lado esquerdo, aqui, ó. Tá, me diz qual é a taxa em janeiro 25, por favor, mas aí qualquer que você vê. Peguei a máxima no início de janeiro a 15,66. Peguei a mínima... Então hoje... Não, e hoje? 15,66 lá e hoje? 13,67. Então posso dizer que a grosso porto diminuiu 2%. Arredondando aí, diminuiu 2%. 2%. O que aconteceu com a meta Selic no meio período? De janeiro pra cá? Chegou a 14,75. Subiu. Então, o que a gente está querendo dizer? O problema é a expectativa futura de juros. Fed diminuiu os juros, mas qual é a expectativa futura dela? O que ele pretende fazer para frente? Vai continuar caindo ou cai um 0,25 esse ano e depois só cai no segundo tri do ano que vem? Então não é só o fato de olhar o spot que define, né? Você tem que olhar o spot, tanto é que é uma das coisas que ele fala, ancorar e desancorar. Qual é a expectativa futura? Repara, o DI aí para 31, que nós estamos falando de 6 anos. É um DI líquido, porque eu tenho NTNF nele, e eu DI longo para olhar para o Brasil.
Olhar o ideal é 35, a liquidez de 35 não é tão grande comparado com a 31. Ela caiu 2% e a meta Selic subiu no período. Então, qual é a expectativa futura do que vai acontecer lá fora? Então, não é só uma queda de 0,25 esse ano, é o que se esperar para 26. Ou seja, desancoragem de expectativas, o principal ponto, a grande pedra no sapato do Banco Central para estudar um eventual corte. E nisso o Galípolo foi muito claro, né? Ele falou várias vezes da desancoragem das expectativas. Eu sempre acho infeliz o timing de você mirar um corte de juros no final de um ano que antecede as eleições. Historicamente não costuma ser assim, né? Oi? E antecede aos 5 mil, Léo. Como 5 mil se entrar em vigor é 1º de janeiro. Isenção do IR, claro. Do imposto de renda. Ainda tem o antecede aos 5 mil. Qual é o efeito dos 5 mil? Inflação, ainda claro. Tem isso, ainda potencial. Tem a discussão que a gente vai ter esse ano. Será que o dinheiro vai vir dos 600 mil reais mesmo, do 1 milhão? Não. Ou não vai vir de outro lugar e da onde? Então eu acho que ainda tem muita incerteza no ar para falar em queda, mano. Eu acho que é 14,75 olhar uma coisa boa que eles falaram no último comunicado, que nós comentamos aqui, mas eu vou repetir para enriquecer o debate, é que o consignado nessa primeira fotografia não está fazendo preço para a inflação, e sim para bater dívida antiga. Se isso continuar sendo uma verdade, se tirou uma dor de cabeça do caminho, que era a dúvida de quanto consignado poderia estimular ou não a economia. Esse novo consignado privado, né? Boa. Nós temos 9h52, o trio Los Angeles, que o Cabral já dançou muito até o chão, entrou há pouco na nossa cobertura de novo, porque o dólar, ele até pode manter a pegada de queda agora, mas ele estava na pegada de alta, virou. E o Indifut virou da queda para alta, tá virando o kit dos comprados. É ainda com direcional claro? Não. Tanto não é que o nosso GC tá mantido, ó, fiscal e falas do Fed no radar. Dólar DI e Indifut de lado. É o que de fato aparece aqui. A curva DI tem 2 pontos base a menos, não é um direcional claro, na média, né? O dólar tá caindo 0,07, pouco dá para fazer com isso aqui. E o índice futuro avançando 0,08%. É pouco também, porém houve uma virada. E ela pode ser a antessala de uma toada parecida com a dos dias últimos, qual seja, dólar para baixo, bolsa para cima. 9h53, falamos de GPM com o Cabral, falamos das declarações do Galípolo e teve uma provocação que você deixou, professor, que eu penso ser relevante de fortalecer contigo. Você basicamente denunciou, se não um abismo, um contraste entre as informações que o IBGE divulgou referentes a março, volume de serviços, produção industrial, vendas no varejo, e o que o IBCBR divulgou ontem no mesmo período. O IBCBR veio em 0,80 quando o consenso apontava para 0,5. E as métricas do IBGE demonstraram alguma desaceleração, diferente da métrica do Banco Central. Com qual verdade você fica e qual nível de estranhamento que você tem em relação à diferença dessas fotos? Vamos lá, deixa eu ver um negócio aqui primeiro para te ajudar. IBCBR agrícola, que é um número que o IBGE não divulga, o IBGE divulga varejo e varejo ampliado junto, indústria e serviço, ele divulga 3, sendo um com 2 números. Então 3,5 vai, ele não divulga o de agro. Se você pegar o IBCBR de agro, esse índice era 106 em novembro e foi para 108 em março. Então nós estamos falando no aumento do trimestre de 2,13 do setor agro. O setor agro do IBGE não pega. Aí você pega lá o IBCBR de serviços. Vamos ver se está falando muito fora da caixinha. IBCBR de serviços no primeiro TRI veio 1,60. Ok, não está tão ruim. Da indústria, ele veio... da indústria eles vieram bem forte, hein? Da indústria tem que parar para pensar. Porque muito da forte. Indústria veio 2,85 IBCBR do Banco Central e não foi isso que mostrou o IBGE. Aí é diferente o veio quadro, bem né? forte, hein?
Não, na verdade, perdão. O agrícola veio 803 e não 2,13. 2,13 é IBCBR sem agro. Desculpa. O IBCBR do setor agro veio 8% para cima. Então, para mim, um dos motivos de puxar esse IBCBR, que eu já vou falar do industrial, não vou ficar no vácuo, não. Um dos motivos para puxar esse IBCBR, que a gente tem falado, eu sou zero especialista em agro, tem gente muito melhor do que eu, mas escutando eles falar, eles falam, olha, agro primeiro tri vai ser o primeiro semestre em si, de janeiro a algo próximo de junho, né? Que não deve ser até maio, não deve chegar até junho, mas como é formatado trimestral, até junho deve vir muito forte. Muito forte, isso seria bom para o Brasil. É o que está mostrando, pô, o IBCBR do setor agro. No primeiro tri, conta bem simples, tá? Março contra dezembro, 8% de alta. Então isso, sem dúvida, jogou o IBCBR ontem para um nível bem alto. E esse setor industrial que eu tô achando um pouco estranho, porque tá dando 2,85 e eu acho que não foi isso que tá no IBGE, não. Eu acho que o IBGE é menos. O serviços bateu, o de varejo eu não lembro. O de varejo, ele não abre varejo aqui também. Então ele não abre, não dá para saber. Então é agro, Léo, agro que puxando esse PCBR para cima, 8%. Em março o volume de serviços, divulgou o IBGE, subiu 0,30% no mês isolado de março. Você tem o contraste aí em relação a serviços pelo IBCBR, não? Tenho. Tenta pegar, porque deu 0,30 o IBGE. Esse número menos. E a indústria cresceu 1,2% em março, maior taxa desde junho de 2024. Saiu 2 semanas atrás esse dado. Então, 0,30, o 0,30 o de serviços. Aqui, no IBCBR, você diz? Então bateu. E a indústria foi 2,15. Foi até mais forte do que o IBGE. O IBGE registrou aqui, deixa eu ver, 1,2% de ganho para a indústria. 0,3% nos serviços, o IBCBR também, e 1,2% no caso da indústria em março. Isso o IBGE. Você está dizendo que o IBCBR mostrou um número ainda mais forte? 2,15%. Saiu de 105,5% para 107,70% o fator que ele usa a base 100. Bom. A qual conclusão a gente chega, professor? Que agro está segurando forte. Bem forte, 8% como esperado. Isso deve ficar até IBCBR de maio, aproximadamente. E dando a ilusão do tipo, a economia brasileira está porrando. Com certeza o Banco Central sabe interpretar isso até melhor do que eu. Vai ver que a grande pancada é em produtos ligado a um setor específico e não a economia como um todo. Isso pode ajudar até o Banco Central, quem sabe cair juros no final do ano, já que a pressão e ato do produto da pessoa física não é tão grande, já que é muito específico no setor. Então, agro batendo na veia, serviços 0,30, isso não é tão bom, esses serviços baixos, significa que nós, pessoas físicas, que somos um dos principais compradores de serviços, para não dizer o principal comprador de serviços, está começando a perder tração, né? Perfeito. 9h59, Cabral, já na reta final da nossa abordagem, eu queria que você didaticamente ilustrasse para o público a qual evidência, a qual dado, a qual fundamento o público tem que se ater para imaginar espaço para o fechamento da curva. Porque o racional é muito simples. Quanto mais essa curva fechar e quanto mais o mercado se empolgar a ponto de pedir corte da Selic até o final do ano, mais a bolsa tende a andar. Só que para a curva ter solidez no fechamento, existem evidências que a ajudarão mais a fechar do que outras. Onde pode estar o grande gancho para dizer, opa, agora desacelerou de vez, vamos fechar essa curva? Então vamos lá. Se você considerar a curva longona, que faz muito preço para a bolsa, então você pega aí curva de 5, na verdade 8 anos, 7 anos para frente. Então eu falo, vamos dizer, do 31 para frente, 6 anos para frente, tem uma influência muito grande lá fora. Então, como está a curva de juros americana, porque o gringo vem comprar nossa ponta longa, ele vem operar nossa ponta longa, então se lá fora perder prêmio, ele vai procurar prêmio ainda onde é que tiver gordura. Então, depende muito de exterior curva longa. Curva longa depende muito de fiscal. Por que depende muito de fiscal, Cabral? Porque se o governo não estiver fechando as contas, ele vai ter que se financiar.
E geralmente financiamento de dívida são títulos de 5, 6 anos. Se ele financiar com título de 5, 6 anos e o mercado interpretar que o governo está precisando muito de dinheiro, vai subir essa curva para poder pedir prêmio nos leilões. Então, o fiscal é fundamental. Vamos olhar para dados aí de detalhes sobre orçamento para ano que vem, se vem loucura de Lula ou não. Então, o fiscal ajuda a definir isso tudo. Isso olhando para mais médio e longo prazo. Olhando mais para curto, que seria a visão do BC, como está andando a economia, se está sendo agro que está segurando nos ombros ou tem algo a mais. Então, literalmente, olhar para a atividade, olhar para a PNAD, olhar para a CAGED, olhar para esses números de IBCBR que saem uma vez por mês. Inflação toda segunda-feira do Focus, enquanto isso não convergir, Banco Central não vai fazer nada. E 5,51 para 5,50 não convergiu nada. Zero. A gente não tem... Acho que a gente não tem número abaixo de 4 de convergência, sei lá quanto tempo. Eu consigo ver isso rápido aqui. O mercado esperando inflação para esse ano a 4%, a última vez foi em novembro do ano passado. Então, depois disso, só subiu. Então, nós estamos falando de 7 meses de alta. Se eu falar de 7 meses de queda, pode ser que ele caia os juros em dezembro. Se esse número voltar a cair em direção a 4, porque está convergindo. Então, resumindo, olhar para a Bolsa, ele tem que olhar principalmente para curva longa, porque a curva longa é que onde é que está as precificações, onde é que está o CAPM, o valuation das empresas. Isso depende muito lá de fora e de Brasília especificamente, envolvendo Congresso e ou o seu executivo, e muito o seu executivo devido à impopularidade. Olhando para fluxos internos, onde a pessoa física sairia da renda fixa e começaria a olhar mais para a Bolsa. Isso também valendo para institucional, depende de inflação corrente e inflação futura. 10 e 2. Tem que olhar para tudo um pouco. Então, Cabral, e vou te dizer, eu adorei a tua manchete, a minha foi mais fria, a sua foi mais lúdica, e você disse assim, né, o Galípolo encostou a porta, não trancou, pode ser que a Selic ainda suba, mas ele também não sabe onde tá a chave, meu cenário é 14,75 por um longo período, deu pra compreender isso, professor. Mas tem jogo. A XP, por exemplo, divulgou há pouco, e o painel Mover Pro destaca, um relatório segundo o qual, por ver a inflação acima da meta, a casa ainda espera uma última alta da Selic a 15% em junho. Então tem sim casas, como por exemplo a XP, que enxergam espaço para mais uma alta de 25 pontos base na taxa de juros do Brasil. A ver, esse é um aspecto para a gente monitorar. E um outro que toca em Estados Unidos passa por Donald Trump. Ele chegou ao Capitólio, coração legislativo americano, para discutir o projeto de lei de redução de impostos. É o fiscal americano que está em jogo e passa a ser um dos eixos de cobertura mais relevantes para nós na dinâmica desse dia 20 de maio. Cabral, muito obrigado, meu amigo. À vontade, se tiver um último insight aí, um destaque final, e a gente volta a conversar na quinta-feira. Aquele papo, todo mundo quer reduzir imposto? Quer. Mas se eu tô com um déficit monstro, eu não posso pensar em reduzir obrigatoriamente nesse primeiro momento. Primeiro eu tenho que cortar a minha despesa para depois tentar melhorar a minha receita do outro lado. Então a ideia é boa, sensacional, mas eu acho que pode criar um pandemônio inicial muito grande, tá? Anotado. Abraço, Cabral. Valeu, até quinta, se Deus quiser. 10 horas 4 minutos, inclusive o Trump tá falando, tá? Ele tá lá no Capitólio e está conversando com alguns membros da imprensa, com alguns repórteres, havendo alguma declaração mais forte dele, que eventualmente faça preço, naturalmente, que a gente vai trazer aqui, fechado? Ele, pessoalmente, no Capitólio, entende que vai contribuir mais para o destravar da pauta do corte de imposto. Disse há pouco que a economia está crescendo e que a residência americana é um exemplo. Disse também que o Partido Republicano é um partido unificado, não é uma questão de resistência. Isso porque alguns integrantes do Partido Republicano foram contra a votação do pacote. Tanto porque uma ala entende que o pacote de corte de impostos tem que ser mais agressivo, quanto porque uma outra ala fica preocupada em termos de sustentação fiscal diante da arrecadação da qual se abriria a mão. Então ele está dizendo, isso é normal, o partido segue unificado. E ele coloca que alguns republicanos, tava demorando.
Veio uma cutucada aqui do Trump. Alguns republicanos estão se exibindo. Ele está se referindo àqueles que têm travado a pauta, têm valorizado o passe de apoio de capital político para votar em favor do projeto. 10h05, continuamos monitorando em paralelo. Para a gente mergulhar no mercado à vista, só aproveitar aqui esse espaço e os quase 2.800 simultâneos que estão conosco para convidar você a baixar o aplicativo. Atenção, vou ter que interromper a divulgação comercial por uma informação urgente. Uma alternativa à não aprovação do projeto de lei de corte de impostos passa por grandes aumentos de imposto. Uma alternativa à não aprovação do projeto de lei tributária são grandes aumentos de impostos. Teremos uma discussão muito boa. Veio um highlight mais forte aqui no Financial Juices, tentando encontrar o sentido, quando ele diz, olha, se não aprovarem o projeto de lei que passa pelos tributos e o corte dos tributos, a alternativa é aumentar ainda mais os impostos. Me parece uma declaração politicamente fácil de envelopar, de uma pressão que o Trump está lançando para cima daqueles que se colocam contra o projeto ou que têm apontado problemas na hora de aprovar este projeto. Essas são imagens ao vivo do Capitólio com o Trump trazendo as suas declarações. O Trump que inclusive disse, teremos uma discussão muito boa aqui no Capitólio. Não estamos cortando nada significativo em relação aos impostos, ou seja, a ponto de desequilibrar ainda mais o fiscal. Entende que são cortes sustentáveis. O Donald Trump. Ele diz, não vou mudar o Medicaid, o Medicare ou a Previdência Social. Não vou mexer nesses aspectos. A gente lembra que essa novela do corte de impostos divide os analistas entre aqueles que acham que a diminuição das mordidas tarifárias vai implicar um aquecimento da atividade econômica capaz de superar a arrecadação da qual se abre mão, e aqueles que acham que o corte é demasiado, em demasia, é exagerado e pode desequilibrar mais o fiscal no momento em que a curva de juros americana já está onde está e em que o Fed tem alegado dificuldade para endereçar o debate de corte de juros. É puxando o freio de mão e olha lá. O que mais a gente tem aqui? São as últimas informações, essas mesmas que eu paguei. Então, seguimos acompanhando em paralelo. Faz o seguinte, para você acessar o painel Mover Pro, onde sempre escoam os principais destaques das falas das mais importantes autoridades, para você entender todo o ecossistema do TC e, de quebra, se alistar, deixando os seus dados ali registrados, na futura corretora do TC, que é coisa de outro mundo, e como se não bastasse, para você, ao fazê-lo, ganhar 2.500 TC Coins e usar apenas uma delas para destravar o benefício que está aí na máscara, que é a Masterclass do Buca, para o que você está fazendo agora e baixe o app do TC. Léo, já tem o app, então atualiza para a última versão, que você ao clicar vai ter o botão central para se alistar. Léo, eu baixei o aplicativo do TC, mas faz um tempo que eu não uso, que eu não revisito, que eu não abro. Esse é o gancho perfeito, não fica de fora da fila. A gente está muito orgulhoso aqui no TC, porque são milhares e milhares de registros que nós já tivemos. Mas a força dessa corretora depende diretamente do engajamento de vocês e da chance que você vai dar ao TC de investir com a gente ou através da nossa plataforma com uma infraestrutura e um suporte de quem vive mercado para quem vive mercado. Você vai ter muito mais facilidades de negociação e um alinhamento de incentivos para operar da melhor e mais saudável maneira possível. O TC faz questão de abrir mão de parte das suas margens para evitar conflito de interesse e fazer da sua experiência dentro da nossa futura corretora a melhor experiência possível. Não fique de fora. Garanta o seu lugar na fila. E de quebra, ao liberar os TC Coins, você ainda consegue acessar por uma TC Coin a Masterclass do Buca, em que ele vai aprofundar a sua metodologia de investimento. Nós temos insistido e assim faremos enquanto houver tempo e condição para o lançamento que está lá, pensado para o dia 2 de junho, para você não ficar de fora da festa, manda ver. 10h09. Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto. Não, o Trump acaba de encerrar comentários a repórteres lá no Capitólio, tá, pessoal? Vamos avaliar a repercussão imediata na tabela da volatilidade? Então, na tela para vocês aqui, ó, o DXY praticamente não se mexeu enquanto o Trump falava, tá no 0 a 0 em 100,400. VIX caindo 0,28. Aqui tem uma notícia, hein? Era um VIX que tava em 18,20, 18,22, agora é um 18,8, tá quase em 17,9. Agora, na curva de juros, teve mexida sim. As falas do Trump mexeram com a curva, ou pelo menos coincide a mudança na curva com as falas dele. Veja que os yields de 30 anos estão pedindo 5 pontos base e meio,
Os yields de 10 estão pedindo 4 pontos base e meio e os de 2 pedindo 1 ponto base e meio. Vamos passear pelos índices acionários? Lucas Wood traz pra gente a foto depois das falas do Trump. Tava meio que um 0-0, né? O Dow Jones estava se destacando um pouquinho mais do que os outros indicadores. Continuamos nesse tempero? Não mudou muita coisa não, Léo. O S&P 500 estava retraindo pouco, agora continua caindo 0,15%, na região dos 5.950 pontos. Dow Jones, 42.806 pontos. No 0 a 0 também, quase uma estabilidade, 0,04%, mas no campo positivo. Nasdaq, 21.375 pontos, 0,33% de baixa, melhor dizendo. Não teve muita mudança não, Léo. Obrigado, Lucas. Tesla tá subindo 1, Amazon caindo 0,6, Meta 0,50. Tinham melhorado os vieses de queda desses papéis. Voltou a deteriorar, hein? Google tá subindo 0,35, ao lado de Tesla são as exceções, ou é a exceção Google ao lado de Tesla. Nvidia cai 0,75, Apple 0,43, Microsoft 0,26. Daqui a pouco tem a cobertura completa do mercado à vista no oferecimento de CME Group. Agora, os highlights do mercado à vista brasileiro. 10 minutos passados, nós já temos os leilões praticamente todos finalizados. E antes de eu narrar para vocês o comportamento das blue chips e os destaques de alta e de baixa, Marcelo Coutinho organiza índice e dólar. Coutinho, neste momento o Ibovespa subindo 0,06%, não tem direção, é cansaço puro, e o dólar caindo 0,08%, também é um certo cansaço. Você, Coutinho? Mudou pouco, Léo, olha só. Índice do seu lado esquerdo, restrito 141.360 com 140.807. Está dentro do mesmo canal que a gente falou na abertura do dia, chegou a longa queda, subiu, deu uma beliscadinha no 360 quando foi o Léo comentou da alta, já volta, já permanece ruim, permanece com viés baixista e, além de tudo, novamente uma formação gráfica ruim. Day traders de plantão, fiquem atentos. No caso do dólar, a mesma coisa. O dólar, o dólar com volatilidade maior, candles mais longos, de qualquer forma subiu, devolveu, aqui fez um doji, ou seja, desceu, subiu, ficou no 0 a 0, agora leve queda. Então assim, o intraday permanece ruim para ambos os instrumentos, o dólar para baixo, vai lá nos R$ 5,650, pelo menos é o que a gente vê por enquanto, e o índice restrito entre 807 e 360. Obrigado, Coutinho. 10 horas 12 minutos. Você acompanhando o Minuto a Minuto do Mercado à Vista. Vamos pedir o destaque inicial de Gabriel Junqueira antes do panorama. Alô, Gabriel, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, Léo, bom dia, Lucas, bom dia, Coutinho, bom dia, pessoal. Bom, mercado abrindo de novo aqui, né, num viés também de estabilidade mais positivo, né. Eu queria chamar a atenção hoje para o kit churrasco, né. Então a gente tem algumas notícias aí falando que a gripe aviária não deve fazer efeito prático aqui ou relevante no preço de frangos, ovos e, consequentemente, nas empresas, né? Então a gente está vendo o BRF subindo 2,44 aí a 21, JBS subindo 2% e a Marfrig subindo aqui 1,79 na máxima do dia, mas já voltou para leilão, né? B3 no modo não vai subir ninguém, né? Então não deixa subir, então vai para leilão. E aí você tem aqui uma consolidação desse movimento, as empresas de proteína voltando a subir, né? Vale lembrar que hoje, que essa semana, na sexta-feira, a gente tem a assembleia da dupla listagem da JBS nos Estados Unidos, e isso sim é um evento interessante para a tese do papel, Léo. JBS, o destaque que o Gabriel organiza, tanto porque a gripe aviária tem menos efeitos do que num primeiro momento foram projetados, quanto porque a dupla listagem com um pezinho nos Estados Unidos torna a JBS um papel destacado no setor, no segmento de frigorífico. A gente pode começar com essa leitura gráfica, Coutinho, quando chegar o momento, o JBS já está na tela, só antes a leitura geral, para você entender a pegada do mercado à vista neste instante. Ambev cai 0,20, B3, setor financeiro, recua 0,50, Banco do Brasil, finalmente, sugerindo algum respiro, sobe 0,7. Bradesco cai 0,51, ainda no setor financeiro, Itaú recua 0,37, Santander 0,16. Quarteto de Ferro, CSN 0 a 0. Uzi Minas avançando 0,18, Gerdau 0,57, Vale sobe 0,05, praticamente de lado. Agora Eletrobras, queda de 0,8% para Elet 3 e Elet 6. Embraer cai 0,40, pouco acima dos R$70. Magalu cai 1,21 a 9,77. Petrobras avança 0,6 em média, enquanto a gente vê os papéis de VEG
caindo 0,43 e Suzano recuando 0,32. Composição do Ibov, por variação percentual. JBS, como o Gabriel adiantou, estava subindo 2,57%. Aí a B3 olhou e falou, opa! Já para leilão! Mesma coisa para Marfrig. E o César Menotti e o Fabiano rapidamente se organizaram, subiram no palco e cantaram. Marfrig e JBS em leilão. Marfrig subia 1,79%, está em R$ 23,88. Olha, kit churrasco se destacando, BRF é praticamente o papel que mais sobe, quase 3% de ganho. Nós temos agora R$ 21,06. Por pontos, destaques de alta ficam em JBS, Petrobras e Banco do Brasil. Ao todo, esses papéis entregam cerca de 200 pontos para o Ibovespa. Ponto oposta, em variação. Educ 3 cai 3,8, Cogna 3,6, Magalu 1,62. Por pontos, os destaques negativos ficam com Eletrobras, BTG Pactual, BPAC 11 caindo 1,15 e Itaú Unibanco. Panorama entregue, vamos organizar alguns dos assuntos mais relevantes, começando, meu caro Coutinho, com o aprofundamento gráfico do gancho que o Gabriel organizou relacionado à JBS. E aí, tá bonito esse gráfico? Dá pra dizer já que estamos diante de uma reversão depois da queda? Olha só, Léo, JBS abre com gap de alta, cota 2,57%. R$ 41,13 ativos em leilão. É aquilo que eu falei, né? Você tem 2 candles de alta, o terceiro se monta no dia de hoje em uma derrocata baixista. Eu acho prematuro, mas, de novo, também não precisa ficar fora da festa. Entradas pequenas parciais, preço médio positivo. A estratégia, na dúvida, é sempre essa. Ou seja, eu prefiro que você ganhe pouco do que fique muito bravo. Então, se JBS eventualmente começar a subir, nota que você tem um primeiro pivô de baixa, você tem uma estrutura de um envelope de baixa, você tem um segundo pivô de baixa, então você tem algumas estruturas que me chamam a atenção. Se você eventualmente entender que está na hora, eventualmente entra mais leve e vai fazendo preço médio positivo. 10h17, obrigado Coutinho. Vamos fazer o seguinte, colocar o Gabriel na mesma página de 2 destaques que complementam a fala inicial dele. Gabriel, tem para todos os gostos esse lance de projeção, viu? Por exemplo, o Citi, olha aqui na minha tela, prevê inundação de frango e queda de preços no Brasil. Banco diz que suspensão de exportações vai aumentar a oferta no mercado interno, o que pode até reduzir o preço da carne bovina. E por outro lado, a gente tem essa evidência, o Gabriel se apegou a ela, ó. Frango não deve baratear com gripe aviária. Ministro quer fundo de socorro. Então me atendo a essa, ó. Apesar da redução das exportações brasileiras de frango após foco de gripe aviária no Brasil, o preço da carne da ave não deve cair no mercado interno, afirmou hoje o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em coletiva de imprensa. Isso ainda ontem, né? Ele defendeu a criação de um fundo nacional para indenizar criadores de aves. Deixa eu só entender o que o Lucas chamou. Qual foi o ponto, Lucas? Marfrig, Léo, saiu de leilão a R$ 24,45 na máxima intradiária, sobe agora 4,22%. Ok, 4% de ganho então para Marfrig. Obrigado pela informação, Lucas. Então, Gabriel, você vê que tem casas entendendo que o frango vai baratear, mas a maior autoridade de agricultura do país, o Ministério da Agricultura, através de Carlos Fávaro, entendendo que não. É estranho, você acha, o preço do frango não baixar, mesmo com as exportações não podendo acontecer e, portanto, com o incremento da oferta da carne do frango aqui para os brasileiros? É que, Léo, eu acho que depende muito, sabe? Então, assim, não é uma equação tão simples assim. Primeiro, pela forma como o frango é preparado, né? Acho que uma das coisas importantes para a gente colocar aqui é que, por exemplo, a exportação de proteína, né? Ela muitas vezes ela tem o seu preparo específico para o destino ao qual ela é ali consumida, né? Então, se você está falando de um frango halal, por exemplo, que é o frango específico dos muçulmanos, ele tem que ser preparado com um corte de uma forma específica, embalado de uma forma específica, que não é absorvida no nosso mercado interno. Um frango que é exportado também para outros países também possui situações sanitárias que você não consegue colocar aqui no mercado interno brasileiro. Então, não é algo tão simples, a gente não vai exportar, então eu vendo tudo aqui no supermercado da esquina, né? Então é uma coisa um pouco mais complexa do que isso, né? E aí eu acho que é o que o nosso ministro tem dito sobre essa situação dos frangos, né? Primeiro que a gente precisa balizar um pouco também sobre essa situação da gripe aviária, se ela de fato vai atrapalhar ou não, né, o mercado. Eu acho particularmente que não vai atrapalhar tanto assim, eu acho que é um pouco
É um pouco uma notícia, assim, óbvio que sempre atrapalha, mas assim, que não vai fazer tanto preço, que não vai atrapalhar tanto, entendeu? E quando a gente vê os potenciais de precificação das empresas hoje, elas têm deals que fazem muito mais preço do que outras coisas, né? Tem até um comentário aqui no chat aqui perguntando quanto que seria uma possível valorização de JBS com essa dupla listagem, né? Quando a gente fala da dupla listagem, pessoal, qual que é o grande trigger da dupla listagem da JBS? A JBS hoje ela negocia a um múltiplo de Enterprise Value EBITDA, né? E aí aqui é importante a gente colocar, né, que empresas de commodities, muitas vezes a gente olha pelo múltiplo Enterprise Value EBITDA e não pelo múltiplo preço-lucro, por diversos motivos ali, dentre os quais o lucro, por depender muito de preço de commodity, de moeda, ele acaba variando bastante, então a gente olha para esse outro indicador. A JBS hoje ela tem um indicador mais ou menos em 5 vezes. Se você vê as suas principais concorrentes, elas estão ali em 7, 6 vezes. Então, a partir do momento que você leva a JBS para o mercado americano, você tem mais liquidez e você vai ter uma melhor eficiência na precificação. Imagina-se que a empresa deve voltar a ter um múltiplo próximo de uma Tyson Foods, que seria 7 vezes. Se você aumenta o múltiplo Enterprise Value EBITDA 2 vezes, você pode ter uma valorização de quase 80% no papel. Isso vai acontecer? Eu não sei. Isso pode acontecer? Sim, pode, porque você vai ter um mercado mais eficiente, um mercado mais líquido, e a JBS ela tem tudo para ter a negociação no mesmo preço que a Tyson Foods. Agora, se isso vai acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem, como é que vai ser, eu já não sei te dizer. 10h21, tá aí o Gabriel trazendo mais aprofundamento a respeito de JBS. Se prepara aí, Gabriel, porque a gente tem que falar de pets. A gente trouxe essa informação mais cedo. Eu destaquei aqui no painel Mover Pro, que com base na apuração do Brasil Journal, declarou CAD, deve aprovar sem restrições a fusão entre Pets e Cobasi. O resultado é que Pets é um dos destaques de alta. Olha o gráfico aí, Coutinho. Pets 3 avançava 15% no leilão. Perdeu fôlego. Muita gente realizou tão logo saiu de leilão. E aí estava avançando 6% quando a B3 olhou e falou: opa, já para leilão de novo. Então Pets 3 foi devolvida a leilão em 4,58 quando subia 6%, com uma queda teórica agora para este novo leilão de 0,22. Então a ideia, se encerrasse o leilão agora, é que Pets saísse dele com uma alta de 5,8, 5,7, também de gestão em digestão, não em indigestão, mas em digestão dessa manchete mais positiva, pensando na eventual aprovação do CAD. O Gabriel comenta em instantes. Agora tem a Central TC Investimentos. Vamos conversar com o Guto Cerávolo, que separa uma oportunidade para nós, uma assimetria que lhe chama a atenção, protegida sempre através de opções. Vamos lá, Guto, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos, vamos lá. Quero falar de Itaú. Itaú sobe. Gráfico comprado, quem está comprado, está muito bem comprado, está na lua. Pessoal, vale sempre uma defesa. E chama atenção aqui porque o custo, né, para fazer essa operação, porque eu estou pegando uma put um pouquinho mais dentro do dinheiro, um risco-retorno interessantíssimo. Tá? Estou falando o seguinte, ó, e put agora a 38,21. Estou falando em comprar a put, né, PUB R39 de strike 38,86. Pouquinho dentro do dinheiro, ou seja, está pagando um pouquinho de valor intrínseco, mas em compensação, olha lá, ó, você tem uma perda máxima apenas de 1%. E seu custo, nesse exato momento, considerando o preço de entrada agora, R$ 39,29. Acima de R$ 39,29, olha para cá o gráfico, é ganho infinito. Lá atrás a gente passou, papel subiu, né, subiu 8% do preço que eu chamei, beleza. Está ganhando dinheiro. Aqui é a mesma coisa. O negócio é defender. Porque faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Pega dinheiro emprestado com a vovó, segura a posição perdedora como se fosse herança. E ainda faz birra quando dá errada. Cresce, seu jacu. Nem a vovó aguenta mais esse teatrinho. Calma, Gutão. Calma, vai de novo. Segura aí. A maturidade financeira não está em evitar perdas, mas em saber cortá-las sem birra.
Quem precisa do dinheiro da vovó ainda não entendeu o que é disciplina. Beijo no coração. Às 10h25, o pensamento do dia para ilustrar aqui a nossa visão, para deixar o nosso conhecimento sempre riquíssimo. Já pegou muito dinheiro com a vovó na vida, Coutinho? Não. Nunca? Não. Nunca pegou dinheiro emprestado com a vovó? Não. Gabriel Junqueira, o senhor já andou pegando dinheiro emprestado da vovó em algum momento, Gabriel? Não, nunca peguei. É só de uma vovó que chama Nubank, mas essa daí não é tão legal, não. Se eu te mostrar os juros que eles te cobram ali, é brincadeira, viu? Você já precisou, é? Você bateu na porta da vovó Nubank e falou assim, me ajuda aí, é? Já rolou? Ah, sempre, né? Eu sou uma pessoa, Léo, eu trabalho alavancado. Eu gosto de trabalhar alavancado. Não façam isso em casa, não é recomendação de investimento, pessoal, mas aí dá nessas, entendeu? Entendi, tô entendendo. Amigos, curva de juros, pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios, o dólar tá subindo 0,15%, o Ibovespa caindo 0,16%. É ruim de cair o Ibov, hein? O Ibov mais tranquilo, mais sereno, mais suave. Quando ensaia a correção, cai só 0,15, 0,20. Linda notícia para quem tá comprado, uma correção pequeniníssima. Para aqueles que estavam querendo uma baita correção para entrar, não parece ser isso o que se coloca hoje. E para aqueles que estão vendidos, bom, aí a frustração é maior ainda, porque não tá caindo com força e com substância. Bom, 10h26, daqui a pouquinho tem a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos, no oferecimento de CME. Dá tempo com agilidade para o Gabriel destacar essa história relacionada a Pets. Olha só, exclusivo Brasil Journal. CAD vai aprovar Pets e Cobasi essa semana e sem restrições. Tá aqui, ó, a fusão entre Pets e Cobasi será aprovada pela Superintendência Geral do CAD ainda nesta semana e sem nenhuma restrição, fontes a par do assunto disseram ao Brasil Journal. Você gosta da tese de Pets, especialmente com a fusão eventualmente aprovada com a Cobasi? Olha, Léo, de fato é uma fusão que vai fortalecer a empresa. Eu particularmente não gosto da tese, eu acho que o balanço da Pets ele tem alguns problemas e a Pets em si ela tem algumas questões ali que precisam melhorar, mas é inegável que uma empresa Pets Cobasi ganha um poder de barganha muito grande, ganha uma estrutura de distribuição muito grande, e isso era um dos triggers ali do papel, né? Então a gente tem muita gente esperando essa aprovação há muito tempo e isso pode destravar valor sim, até porque o preço que a Cobasi vai pagar nas ações da Pets, isso já estava até dado, né? Eu não me recordo, aí na reportagem eles colocam o preço que estava fechado desse deal, Léo, porque se eu não me engano é um preço bem acima do que está hoje na tela também, então deve destravar um certo valor sim na Pets no curto prazo, Léo. Vamos lá pro gráfico de Pets. Alô, Coutinho! Pets sai de leilão, o ativo permanece dentro daquele canal que a gente comentou lá no início do programa, não foi forte o suficiente ou alta o suficiente para tirar o ativo dessa restrição. O ativo cota R$ 4,60, sobe 6,25% sem formação gráfica. Coutinho, obrigado. E dá tempo de a gente atender uma pergunta do Juliano. Cansei de ver Embraer subir. Montei posição e tô com PM em R$ 68. Deixa eu até ver aqui, ó, tá em R$ 70 Embraer. O Gabriel acha que tem fôlego ainda para essa empresa continuar subindo? Ela parece imparável. E o gráfico diz o quê? Vamos no pique e na sequência tem a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Vai lá, Gabriel. Bom, tem espaço, tem, né? A questão que eu acho da Embraer é o seguinte, é um papel que já vem subindo bastante, já precifica ali um cenário muito alto de valorização e isso tudo traz para a tese da Embraer um certo peso, né? Então eu acho que a gente precisa colocar tudo no papel. Não vejo a Embraer hoje como o melhor risco-retorno do mercado. E aí, é isso que é importante sempre pontuar aqui para o pessoal. Você tem boas empresas e boas teses de investimento para curto prazo. Assim, não necessariamente as boas empresas vão ser as melhores teses de investimento que vão ter o melhor risco-retorno no curto prazo, porque você pode ter, por exemplo, o caso de uma Embraer que já subiu demais e que não tem tanto espaço ali para continuar subindo, a não ser que ela venha com resultados ainda melhores. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça, mas a probabilidade é bem menor do que antigamente. Então, assim, eu acho que você pode olhar para outros papéis que têm um trigger aí de valorização melhor.
Perfeito, Gabriel. Vamos pro gráfico EMBR3. Vai lá, Coutinho. Embraer teve a sua mínima R$ 57,00, fez aqui um pivôzinho de alta e agora a lateraliza, sobe. Quem tá comprado tá bem comprado. Repito o que eu falei na minha última entrada quando falávamos lá com o Gui, vou deixar como compras a critério. O ativo tem o upside a R$ 76,29, tem um leve pit stop a 7292, as formações gráficas são extremamente favoráveis e aí vale de novo, né? O Junqueira tá correto, eu tô no final do movimento, eventualmente nesta altura do campeonato, aquele que decidir entrar que o faça de forma mais comedida. 10h30, a partir de agora, e assim será todo dia, tem cobertura especial do mercado americano para você. O Opening Call no oferecimento de CME Group traz os detalhes das movimentações na terra do Tio Sam e você, a partir de agora, confere a forma como os índices acionários estão se comportando por lá. Bom, primeiro, você está vendo os gráficos pela ferramenta Black Arrow da Nelogica do comportamento dos índices Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000. Se a gente pegar aqui a tabela da volatilidade, dê uma olhada no que registram. Não só, eu ia colocar aqui o VIX, mas vai para além do VIX, né? Porque o DXY está chamando bastante a atenção pelo movimento de fechamento que ele conseguiu entregar ao longo dos últimos minutos, da última hora para ser mais preciso. O DXY está em 100,400 pontos. É uma alta de 0,05%. A gente inaugurou a cobertura hoje ao vivo com o DXY em 100,200. O dólar se fortaleceu a nível global e isso tirou parte do espaço de alta que outras moedas estavam conseguindo ter em relação ao dólar. O VIX está caindo 0,11%, essa virada chama atenção, embora tímida, 18,11 pontos. E depois das falas do Trump, que está no Capitólio, a fim de acelerar o passo no que diz respeito à pauta de corte de impostos entre os deputados e senadores, os integrantes do Legislativo dos Estados Unidos, depois de falas do Trump, o mercado puxou os prêmios da curva. Nós temos 1 ponto base e meio para os yields de 2, 5 pontos base e meio para os yields de 10 anos e 6 pontos base e meio para os yields de 30 anos. Vamos passear pelos índices acionários na voz de Lucas Wood, abertura de Dow Jones, S&P, Nasdaq. Você, Lucas. S&P 500 lá na região dos 5.950 pontos, retraindo 0,22%. Agora já tem uma perda maior do que a última atualização do que a gente trouxe aqui para vocês. Dow Jones 0 a 0, 0,02% de retração, 42.780 pontos. Nasdaq 21.370 pontos, retrai 0,35%. Portanto, das três que eu citei, é a que mais cai nesse momento. Léo. Anotado, meu caro Lucas Wood. 10h32, Microsoft vai caindo 0,50, Apple 0,76, Nvidia cai 1,11, Google recua 0,48, Meta cai 0,39, Amazon recua 0,56. É uma abertura de queda para a maior parte das 7 magníficas. Mas você reparou que eu não citei Tesla. Isso porque os papéis TSLA estão disparando 3% em $352,26. Tesla voando em descolamento das outras magníficas, das outras 6. E o Elon Musk disse há pouco, numa entrevista que repercute na Bloomberg, It's possible Starlink will go public in the future. Ou seja, é possível que o serviço Starlink vá para uma natureza pública, chegue a cada vez mais pessoas no futuro. Seria uma expansão da Starlink para uma pegada e um serviço público de acesso e de conexão. O mercado vai apertando o botão de compra a partir das declarações do Musk e chama a atenção a alta pelo descolamento que neste momento o Tesla consegue sustentar em face às outras magníficas. Certamente um dos destaques gráficos que o Coutinho vai organizar. Mas comecemos pelo... Bom, você já está com Tesla, vamos pegar o gancho. Sobe, lateraliza, sobe. É um envelope de alta no mercado americano. Coutinho. Bonitão, deixa eu subir. Quem está comprado está bem comprado. Fica atento, por favor. Você tem uma desaceleração. Então tá aqui, por falta de 1, inclusive, você tem 2, né? Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Então o papel extremamente bem montado. Figuras gráficas promissoras para mão de compra. Tesla eu vou deixar como manutenção ou compras a critério. Por quê? Porque eu já estou no final do movimento.
Tesla tem uma resistência a 366 dólares e 93 centavos. O upside total e final nesta figura é 411 dólares. As vendas de Tesla não estão enfrentando problemas em relação à demanda, diz Musk. As vendas estão fracas na Europa, mas fortes em outros lugares. Musk também destacou que o Starlink pode se tornar um serviço mais abrangente e público no futuro. Isso não está descartado. Bom, enquanto Trump estiver na Casa Branca, em tese, terá asfalto mais preparado, claro e sólido para caminhar com os planos de expansão, o Musk. De fato, o Tesla vai se destacando em detrimento das outras magníficas. Coutinho, vamos fazer o passeio gráfico geral agora. Em relação aos índices acionários, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, o gráfico diz o quê? Bora lá, pessoal. Quando você olha o mercado americano, a priori, você tem muita estabilidade. Eu vou dar um zoomzão aqui para trazer o dia de hoje, né? Então você vê que o mercado segue lateralizado, segue com candles pequenos, segue ainda num compasso muito tímido. Você tem Dow Jones ali a 42.700 embaixo de resistência. Você tem Nasdaq e S&P 500. Nasdaq 21 também lateralizado aqui no canto inferior. S&P 500 sobe de forma orgânica, também de forma muito comedida. E Russell 2000, esse de lado, praticamente lateralizado, abaixo de resistência, 2.111 pontos. Nosso panorama no oferecimento de CME Group passa também pela tabela da volatilidade, DXY VIX, yields de 2 e 10 anos. Coutinho. DXY a priori segue de manutenção baixista, 100,39, pivôzão de baixa desenhado, o dólar internacional vai caindo, seu objetivo volta a buscar a priori 97,92. Quando eu olho para o VIX, o índice do medo ou o índice da volatilidade, volta para o nosso normalzão, 18,08, já mais na região compradora de risco, perto de 14,27, aqui o estresse do início, e aí a gente vem aqui sucessivos envelopezinhos de baixa e vai voltando. Quando eu vou para Treasuries americanas, começando com 2, 5, 10, 20 e 30 anos, você vê isso uma situação ruim, né? Pivôzinho de alta, envelope de alta, então as figuras gráficas se mostram muito mais altistas para yields, aqui yields de 2 anos a 3,98%. Vamos para 5 anos, mesma figura, 4,09. Yields de 10 anos, envelopão de alta desenhado, mostrando que tem capacidade altista. Yields de 20 anos já a 5,01. E os yields de 30 a 4,98. Também não sobe, lateraliza para subir. A CME Group oferece a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos e o seu minuto a minuto aqui na TC News. Agora a gente vê os reflexos no nosso roteiro aqui para organizar a abertura do à vista, os reflexos no Brasil. Índice e dólar. Olha só, pessoal, nós temos o dólar avançando 0,25% depois da abertura do à vista americano, R$ 5,678. E o Ibovespa acentuando o viés de baixa. Será que isto é uma sinalização de uma realização por parte do gringo que estruturou essa alta da Bolsa Brasileira desde janeiro? A gente vê o Ibov recuar 0,33%, significam 500 pontos menos na composição. Ameaçamos perder em breve os 139 mil pontos, mas em princípio achamos aqui uma zona de conforto nessa região. O dólar está subindo 0,21, de volta aos R$ 5,67. E a curva de juros aqui no Brasil pediu prêmio, 4 pontos base e meio a 6 pontos base em toda a extensão. O Coutinho traz o reflexo para nível nacional. Vamos começar com o índice, pessoal. Olha só, o índice do seu lado esquerdo, você tem aqui um cai, lateraliza, cai. Então volta para dentro daquele canal que a gente já vinha falando, canal esse entre 141 e 300 e o seu fundo a 1,39,570. Tá perdendo aquele suporte dos 807, então fique atento, alta volatilidade ou maior volatilidade nesse exato momento, você está em cima da linha. E faça uma manutenção baixista dentro, de novo, de uma figura gráfica ruim. O dólar ameaça agora subir, faz o primeiro rompimento naquele 677, falamos dele lá atrás, e se subir, ou seja, preciso que ele saia dessa região, eu mantenho o meu objetivo de alta a R$ 5,702. 10h39, obrigado Coutinho. Vamos fazer o seguinte agora, amigos. Pagamos toda a abertura americana, pagamos os reflexos, no caso aqui da Bolsa Brasileira. Agora, tá na hora da gente mirar o comentário inicial
de mercado americano do Gabriel Junqueira e, na sequência, algumas das notícias que mais chamaram a atenção. Até 10h45 o nosso papo é americano. Gabriel, vamos lá. Em relação aos Estados Unidos, ontem nós tivemos uma dinâmica muito resiliente. Os indicadores abriram em viés de realização e foram virando o jogo com uma fotografia de apetite pelo risco ao final. Nessa abertura do mercado americano, você fica com qual highlight? Inclusive teve reflexo aqui no Brasil, né? Com o dólar mais caro e a bolsa mais barata. Sim, Léo, eu vejo aqui que o mercado americano ele segue aqui mostrando que ele tem ainda algum potencial de alta, porém limitado, né? Eu continuo vendo que a gente está numa rotação global aqui para mercados mais emergentes, né? Então, óbvio, você vai ter aqui um stock picking ali, um outro nome específico, talvez a curva de juros lá fora, como o Coutinho estava fazendo análise, carregue um prêmio interessante, principalmente a curva mais longa. A gente está falando de um yield de 30 anos beirando ali os 5%, isso é bastante relevante para o mercado lá fora, mas ao mesmo tempo o grande potencial de alta ele parece estar fora dos Estados Unidos, em mercados emergentes, seja Brasil, Chile, Índia, China, outros mercados que têm mostrado um potencial de valorização nesse ano de 2025 bem melhor, Léo. Muito bem, 10h40. Daqui a pouquinho, informações sobre a ponta da oferta no leilão do Tesouro. O Lucas me adiantou, muita oferta hoje em comparação com leilões anteriores. Vamos ver por qual caminho o Tesouro foi. Coincide com máximas intradiárias em toda a curva de juros, que agora pede 6 pontos base a mais nos prêmios. Coincide também com a mínima intradiária do Ibovespa, que ameaça perder os 139 mil. E coincide praticamente com a máxima do dólar em R$ 5,683. Agora de olho em algumas das manchetes que nós separamos para a cobertura do mercado americano. Hoje mais cedo nós tivemos a divulgação do resultado de Home Depot, que lucrou menos que o esperado, mas a receita agradou. Inclusive a ação de Home Depot chegou a subir 2,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Tá aqui, ó. Foram 3,4 bilhões de dólares de lucro líquido no primeiro tri fiscal, equivalente a 3 dólares com 45 centavos por ação, segundo o balanço divulgado nesta terça-feira. Vamos acompanhar no gráfico, Coutinho, como é que se comportam os papéis de Home Depot. Já tá aí na tela pra galera acompanhar pelo Black Arrow da Nelógica. Formação gráfica muito semelhante à recuperação do mercado americano. Então você tem aqui, né, a queda e aí ele vai de uma forma também orgânica, comedida, devagarinho subindo. Cota 379 dólares e 18 centavos. Tem um último pit stop a 388. Quem está comprado gosta da tese, a priori está bem comprado. Figura gráfica de curto prazo favorável à movimentação altista. O objetivo 38804. NVIDIA abre ecossistema de inteligência artificial para fabricantes de chips rivais, a fim de auxiliar no avanço global. O sistema NVLink Fusion permite a construção de uma infraestrutura de inteligência artificial mais personalizada, combinando os links de alta velocidade da NVIDIA com semicondutores de outros fornecedores. No gráfico NVDA. Alô, Coutinho. Bom, quem está comprado também, está bem comprado, seja diretamente exposto ao mercado americano ou via BDRs Brasil. O ativo cota lá fora 1,3377, então você tem aqui um pivôzinho de alta, bonitão, sobe, lateraliza. Figuras gráficas benéficas ainda para a ponta compradora. Essa última aqui me incomoda um pouquinho, achei ela muito achatada, eventualmente pode sugerir correção para posterior alta, então vale aí um stop quem tiver comprado em NVIDIA. De qualquer forma, seus objetivos são 143 dólares e 57 centavos e, sim, final 161,16. E um destaque, um highlight da Forbes, que ontem chegou a fazer preço em Tesla e hoje está ficando em segundo plano a partir das declarações do próprio Musk, passa por essa manchete. Cybertruck encalha e Tesla enfrenta momento crítico. A empresa possui mais de 800 milhões de dólares em veículos não vendidos encalhados. Tá aqui, ó. Só que essa fotografia ela acaba de ser atenuada por declarações do Musk. Você que está chegando agora, o Musk declarou que, de um lado, as vendas fracas da Tesla ocorrem na Europa, mas que elas estão fortes em outros lugares. Disse também que as vendas, no geral, da companhia não estão enfrentando problemas com a demanda. E o mercado está comprando mais essas aspas do Musk do que essa manchete aqui. O resultado segue sendo de Tesla como um dos destaques de alta, avançando 2,5% agora, mesmo diante de 7 magníficas ou outras 6 magníficas que não andam no terreno positivo. O principal destaque de baixa é inclusive a NVIDIA, que recua 1,32%. Gabriel Junqueira, desses highlights corporativos, alguma observação ou a gente já pode voltar para o Brasil?
Bom, Léo, eu colocaria aqui Nvidia, né? Acho que Nvidia é um papel aí para a gente ficar atento, porque ele foi, né, durante muito tempo ali o grande destaque da Bolsa dos Estados Unidos, e agora a gente pode ficar atento que ele pode voltar aí com tudo se a gente tiver essa situação comercial já mais resolvida, mais tranquila, né? Acho que, volto a dizer, que eu vejo na Bolsa Americana aqui, você tem que ter um movimento que não é mais tão óbvio quanto foi no passado de, vamos comprar o S&P e esperar. Acho que agora é um movimento muito mais tático de trade do curto prazo, para a gente poder rentabilizar melhor lá, Léo. Anotado, Gabriel, super obrigado. 10 horas 45 minutos, vai ser assim, cada vez mais sofisticado e encorpado o nosso mergulho nos Estados Unidos, e a gente vai sempre fechar com a FedWatch, ferramenta da CME, através da qual a gente consegue antecipar, ou pelo menos ver o que o mercado enxerga em antecipação aos passos do Fed. Faltam 29 dias para a próxima decisão, e nela o mercado estima que o Federal Reserve apenas mantenha os juros entre 4,25 e 4,5. Dando um pulo para dezembro, a maioria dos derivativos, 39%, enxergam um fim de ano em que as Fed Funds estarão no intervalo entre 3,75% e 4%. Portanto, 2 cortes de 25 pontos base até lá. No oferecimento de CME Group, você curtiu o mergulho na terra do Tio Sam. Voltemos a falar do Brasil mais fortemente. Olha, mínima para o Ibov, 139.046 pontos, 0,42% de marcha ré. A curva de juros registra 7 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio, ou 7 pontos base a mais em média. E o dólar está avançando 0,30%, de volta à faixa dos R$ 5,682. Em variação percentual, os destaques de baixa na realização do Ibov passam por Iduc 3, Cogna, Pecar 3, CVC e Magalu, uma queda média de 5% para estes papéis. Na ponta oposta, Pets sobe 3,7%, Marfrig 2,5%, BRF 2,10%, JBS 2% e Banco do Brasil 0,88%. Vamos lá, meu caro Gabriel Junqueira, a gente falou de Pets a partir da apuração do Brasil Journal, segundo a qual a empresa vai conseguir a fusão com a Cobasi em aprovação do CAD sem restrições. Mas a gente também precisa falar de Petrobras. Dá uma olhada aqui na minha tela. Petrobras se aproxima de licença para Foz do Amazonas com nova aprovação do IBAMA. Petri 4 tem agora uma alta de 0,53, Petri 3 uma alta de 0,59. É que tá rolando um pouco mais de mau humor em realização hoje, mas Petrobras chegou a subir 1,5%. Gabriel, você acredita que essa alta passe por essa manchete ou ela já estava no preço? Não, passa sim, Léo. A gente viu Petrobras, né, sofrendo bastante nas últimas semanas. Eu acho que a questão da Foz do Amazonas e principalmente da margem equatorial é um grande trigger para a empresa, da mesma forma que a gente viu o pré-sal ali na década passada, né? Então você teve toda aquela valorização das ações da Petrobras e agora a gente pode ver uma reserva tão importante quanto, né? Então isso é de fato um game changer aqui para a tese da empresa e da Petrobras como um todo. O que aconteceu foi que a Petrobras ela seguiu, né, a precificação do Brent, que caiu bastante, e depois deu uma certa estabilizada, né? Hoje o dia está bastante vermelho aqui na minha tela, né? Eu chamo a atenção também para o setor de educação, que foi um setor muito chamativo nas últimas semanas, e agora ele tem realizado bastante, né? Anima caindo 6,80, Cogna caindo 4,87, YDUC caindo 6,34 também, uma voltada que poderia ser até considerada normal depois do ímpeto de alta desses papéis, Léo. 10h48, obrigado, Gabriel. Bom, Petri 4 no gráfico conta qual história para você, Coutinho? Olha só, Léo, o Petrobras tentou aqui e já voltou. Mantém aquele envelope de alta, né? Então mantém a saída de compra, sobe, a lateraliza, sobe. Como você narrou, Petrobras chegou a dar uma esticada, devolveu um pouquinho, tá aqui agora duelando com R$ 32,10. Eu mantenho o Petrobras com upside a R$ 33,11. Quem está comprado passa por uma situação de conforto. O stop pode ser colocado abaixo de 3,161 e ter paciência, né? Petrobras, esta lateralização aqui dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles, não tem, nem se compara com a lateralização de Petrobras, praticamente lateralizou todo o mês de abril. 10h49, 11 minutinhos para as 11 da manhã. A gente também vai falar de China, Gabriel. O Banco Central chinês, na madrugada, cortou taxas de referência de empréstimos. Houve redução na taxa praticada para 1 ano, houve redução na taxa praticada para 5 anos. Para além destes dois recursos, os chineses já lançaram mão de outros ao longo das últimas semanas, para não dizer meses.
toda a intenção passa por aquecer a atividade doméstica e fortalecer a demanda interna. Mas a prática não está dizendo exatamente isso. Tanto os índices acionários não refletem a eficiência desse pacote de medidas, como o minério de ferro em particular. Eu estou trazendo esse gancho para registrar que o minério de ferro tem, na fotografia de momento agora, uma estabilidade nos $99,45 em Singapura. É um bom termômetro para a gente ver como o mercado não comprou esse pacote de estímulos. E isso toca diretamente Vale, que depende da fotografia da commodity. É sobre esse gráfico que a gente vai falar em instantes. Você antes traz um pouco de fundamento China, minério de ferro. No momento em que o Ibov perde os 139 mil pontos, toca 138.965 pontos, uma queda de 0,48%. É você, Gabriel. Léo, China, né? China tem passado por um processo de deflação muito sério, né? E até alguns economistas têm chamado até de um processo muito similar ao que o Japão aconteceu, né? Porque não é só a população chinesa que não consome mais, né? Você tem um problema econômico, você tem um problema demográfico, né? Que eles antigamente tinham um problema até de um crescimento exacerbado da população, fizeram a política do filho único e depois disso eles estão encarando aí uma população que tem começado a ficar mais velha e consumindo menos, né? E também uma população que mostra aí sinais de que pode decair nas próximas décadas. E isso tudo traz para a China um problema muito sério, que é esse problema dessa deflação espiral que você não consegue corrigir somente com política monetária, né? Então, isso tudo posto, né? Você vê um minério de ferro que sofre para subir e acaba deixando a Vale bastante de lado, né? Porque a Vale ela é muito dependente disso, ela é muito dependente de uma precificação do minério de ferro e com tudo isso somado, você consegue trazer ali, né, um peso para o papel, não só para ela, mas para o quarteto de ferro como um todo, muito grande. Como que a China vai resolver essa questão? Eu ainda não sei, né? Porque eu acho que é um problema muito sério que eles precisam endereçar, além da política monetária, para poder voltar essa população a consumir como era anteriormente, né? Agora, a questão que fica também é o mercado começar a entender que talvez aquele mote, aquele padrão econômico de crescimento da China, a gente não vai conseguir repetir, Léo. Atenção, obrigado, Gabriel. Nós vamos para o gráfico de Vale. Antes, uma informação: a Casa Branca acaba de registrar que Donald Trump fará um anúncio às 15 horas, horário de Brasília, 3 da tarde aqui, com o secretário de Defesa. Passa a estar na nossa agenda esse anúncio de Trump. Hoje, na faixa das 15 horas, horário de Brasília, já se planeja aí, trader, porque as declarações do Trump poderão fazer preço, e como ele vai estar ao lado do secretário de Defesa, a gente espera que ele, de repente, anuncie investimentos nesse segmento, planos de defesa atualizados, eventualmente passe por conflitos no mundo. Afinal de contas, a indústria de defesa americana tem sido muito acionada, por exemplo, pela Ucrânia. A Ucrânia depende da indústria de defesa americana para se defender dos russos. Então a gente vai acompanhar com detalhes e 3 da tarde passa a ser um horário chave para a dinâmica de hoje. Fechado? 10h52, Coutinho, vamos para o gráfico de Vale, depois a gente se despede do Gabriel Junqueira, por favor. Vale segue lateralizada dentro de um canal menor a 52215567. A figura gráfica é semelhante à figura gráfica de Petrobras. Vale também no seu envelopezinho de alta, sobe, lateraliza para subir. Quem está comprado em Vale passa por um certo conforto, figura gráfica não é lá essas coisas, mas ok. O stop loss de Vale está na casa de R$ 54,80, ou um pouco mais abaixo, para você evitar de tomar um violino, e Vale aguarda o rompimento de R$ 55,67. Obrigado, Coutinho. Gabriel Junqueira, meu parceiro, aquele abraço e até amanhã. Bom, eu que agradeço, Léo, um grande abraço, vamos ficar de olho aqui nos papéis, porque o mercado tá tendo uma rotação, e eu volto a falar aqui, ó, a picanha foi para a brasa, o kit churrasco tá chamando a atenção, Léo, vamos ficar de olho nessas empresas aqui que estão mostrando um potencial e estão mostrando uma virada, né, principalmente a JBS aí que tá subindo 3,19%, se a gente colocar no gráfico, você vê que ela pode vir buscar aquele topinho ali, sexta-feira tem evento, enfim, vamos ficar de olho que a JBS aí tem chamado minha atenção bastante. Valeu, Léo, até semana que vem. Até amanhã. E vou tomar uma cerveja. Valeu, Gabriel, um abração. Queria, mas hoje pô, tô falando de tomar cerveja, comer picanha, hoje é terça-feira, Léo Pinheiro. Terça, não é sexta ainda, pô. Aguarda pra sextar, né? A gente
Senão fica difícil, né? Se eu tomar cerveja hoje, aí acabou minha vida, né? Aí eu tenho que ser demitido. Não dá nada, né? Tchau, Gabriel. Tamo junto. Valeu. Gabriel Junqueira, Tchau. da Santa Fé Investimentos, participando aqui da nossa tabela. Coutinho, pra você se despedir. O Kitar está falando de Banco do Brasil. E ele diz, tal qual uma fênix, que Banco do Brasil está renascendo. Vamos lá, Banco do Brasil eu li aqui também. Bom, é aquilo que eu falei, né? Assim, reitero. Banco do Brasil está com uma compra parcial, especulativa sob suporte a 2,581. Fica a critério. Eu gosto da tese, reitero. Compras pequenas parciais, preço médio positivo. Pega a sua trancha, divide aí em 4, 5 momentos e vai fazendo pequenas compras. A primeira compra foi executada 2 dias atrás. Então eu aguardaria, né? Porque na minha metodologia comprou um pouquinho, sobe, comprou um pouquinho, sobe. Como ontem o papel deu uma pancada para baixo, eu seria mais conservador. Quem gosta do papel, seguindo aí a tese do Gui, já numa toada eventualmente mais de longo prazo, que também não está errado, é só um delay maior, uma inércia maior de alta, aí fica à vontade para fazer novas compras com queda projetada a 23,20. 10h55. E olha, o Lucas dividiu comigo que Cash 3 já voltou para alguns leilões ao longo do dia. Qual que é o leilão de agora, hein, Lucas? Segue em leilão, tá na mínima intradiária R$ 7,96, caindo 5%, Léo. Queda de 5% para Cash 3. Vamos se despedir do Coutinho com o gráfico, pois não? Cash 3 fez aqui um sobe, lateraliza, subiu. Bateu certinho ali no R$10,74, engolfou ou voltou no dia seguinte, né? O engolfo é esse candle que cobre o candle anterior, agora cai 5,01%, cota 7,95, o objetivo seria 7,31, numa formação gráfica extremamente desfavorável. Quem eventualmente está comprado, está bem comprado. Nota que o ativo subiu mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses de alta, e esses 2 candles aqui são muito ruins, eventualmente vale uma proteção ou eventual zeragem. Coutinho, muito obrigado, meu querido, a gente volta a conversar amanhã, um abraço e até lá. Obrigado, lindão, bom dia pra você, tá bom? Bom dia, pessoal, um abraço pra vocês.